Luxu era só mais um órfão inútil e desprezível, abandonado pelos pais ainda criança, sofrendo bullying diário de uns idiotas que o desprezavam. Mas mal sabiam eles, nosso garoto tinha um poder lendário, capaz de dobrar o mundo inteiro à sua própria vontade. A história começa com uma mãe se arrastando com as pernas quebradas, fugindo de perseguidores. Quase sem forças, ela conseguiu se esconder num orfanato. Lá, ela cantou uma canção de ninar para seu bebê recém-nascido, mas quando a dona do orfanato veio para expulsá-la, ela implorou à mulher que ao menos cuidasse do bebê enquanto ela ia buscar comida. A dona notou o estranho pingente de nós no pescoço do menino e concordou em cuidar da criança por um tempo. Mas a mãe de Luxu simplesmente desapareceu, nunca mais voltou, porque aqueles perseguidores a pegaram e a mandaram direto para o além antes que pudesse retornar. O tempo passou e Luxu cresceu naquele orfanato, mas a vida era um verdadeiro inferno. Toda criança ali o zoava diariamente por ser feio, e para ser justo, eles não estavam errados. Mas havia uma garotinha, Kate, que realmente se importava com ele. Ela o defendia, trazia água morna quando ele estava doente e tentava mantê-lo vivo quando todos os outros o tratavam como um inútil. Mesmo quando uma maldição mortal bateu à sua porta, ela nunca o deixou. Com o passar dos anos, Luxu finalmente decidiu escapar daquele orfanato. Mas como o protagonista nojento e de coração frio que ele era, ele deixou Cade para trás, não querendo que ela sofresse a vida miserável para a qual ele estava indo. No mundo, ele foi mal em todas as aulas, ninguém o ajudou, e seu principal plano de negócios era vender ovos fedorentos. Naruto nem daria um toque no jutsu pra ele, ignoraria direto. Sua vida parecia sem sentido, mas quando ele estava pronto para desistir, Cade voltou como o único raio de esperança que ele não merecia. A princípio, ele tentou arrastá-la de volta para o orfanato, mas Cade implorou para ficar. Ela disse que ele era a única família dela, e honestamente, até a casa velha e caindo aos pedaços dele parecia mais viva que o orfanato. Mesmo quando seus ovos fedorentos não vendiam e o jantar vinha direto do lixo do beco, ela nunca o abandonou. Através de invernos congelantes, pobreza e sua doença piorando, ela continuou cuidando dele, vendendo ovos fedorentos enquanto ele descansava. Eles estavam morrendo de fome, sem dinheiro e congelando, mas pelo menos tinham um ao outro. Mas o maior desejo de Luxu era um dia ganhar dinheiro suficiente para dar uma vida melhor a Kate. E assim, uma noite, ele a mimou com doces no festival, como um sugar daddy de baixo custo, com trocados no bolso. Enquanto caminhavam para o show principal, as chamas quase assaram o rosto de Luxu. Mas de repente o tempo congelou. O universo inteiro parou de se mover e seu pingente de nós brilhou dourado. Ninguém mais notou nada, mas Luxu percebeu que o mágico à sua frente não estava fazendo truques baratos. Aquilo era mágica de verdade. Após a apresentação, a curiosidade o dominou e ele arrastou Cade para os bastidores. Foi quando viram uns homens suspeitos discutindo com o mágico. Um deles sacou casualmente uma arma tranquilizante, atirou nele e Cade gritou como uma chaleira estragada. A cobertura deles foi descoberta. Pensando rápido, Luxu agiu como se não fosse nada demais, dizendo que não era como se tivessem acabado de ver o cara ser baleado na frente deles e fossem chamar a polícia. Chocantemente, os criminosos burros acreditaram nele. Luxu tentou sair com Cade, mas o líder deles não estava totalmente convencido. Enquanto se afastavam, um homem aleatório perguntou se eles gostariam de espalhar a palavra de Jesus. Luxu, já quebrado por cair em golpes de cripto, disse que não estava interessado em outro golpe e continuou andando. A vida já o tinha enganado o suficiente. Para aliviar o clima, Cade lembrou que eles não eram parentes de sangue. Droga. Enquanto ele preparava o jantar, ela disse que a única coisa que queria comer eram as nozes dele. O que você quer dizer com isso? A noz dele, claro. Luxu ignorou a preparação para um enredo de incesto de anime, e saiu para comprar ramen em vez disso. Mas enquanto atravessava a Rua Nevada, o lendário caminhão Kun apareceu, pronto para enviá-lo para outro mundo. O caminhão o esmagou e sua alma deixou o corpo flutuando para o território Isekai. Mas como era um anime chinês, os deuses o abençoaram com um sistema de level up trapaceiro. Seu pingente flutuou no ar, rachou e deu partida no coração dele com energia dourada. Luxu voltou à vida e o primeiro pensamento em sua mente não foi família ou propósito, foi dinheiro. Ele estava determinado a nunca mais ficar sem dinheiro. Quando ele exigiu dinheiro de alguém, números aleatórios apareceram acima de suas cabeças, e aterrorizado, o homem fugiu. Mais tarde, numa loja, ele tentou comprar ramen, mas o caixa não pôde ignorar o sangue ainda escorrendo da cabeça dele. Luxu disparou e esbarrou num casal no caminho para casa. Uma vez de volta, ele tomou banho e percebeu que a ferida tinha sumido, substituída por uma cicatriz dourada brilhante na mão. Quando ele ativou, um sistema de loteria apareceu, mostrando todas as moedas que ele havia coletado, moedas que vinham das emoções negativas das pessoas. Naturalmente, Luxu não perdeu tempo jogando tudo na roda da fortuna. Porque se o jogo de cripto não podia arruiná-lo, este novo mundo definitivamente podia. Justo quando Luxu pensou que tinha desperdiçado todas as suas moedas num sistema de loteria inútil, a rodada final de alguma forma caiu no jackpot. Um pergaminho brilhante apareceu e, para sua surpresa, continha a mesma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Ele cantou como um cantor de karaokê bêbado, e assim que terminou, o pergaminho se desfez numa esfera de energia. Um enorme feixe de luz desceu de galáxias distantes, inundando seu corpo até que ele abriu os olhos e se viu flutuando no meio de um sistema solar. Claro, depois de gastar todas as suas moedas, a única solução que encontrou foi cultivar a raiva de Cade. Então ele passou a noite a irritando enquanto maratonaram animes Siscon. O quê? Só isso já deveria ser ilegal, mas de repente uma explosão de energia irrompeu dentro dele.
Curioso, ele subiu no telhado e avistou 2 caras suspeitos pulando pelos telhados como aspirantes a Homem-Aranha. Antes que pudesse se esconder, eles o notaram e perguntaram o que ele estava fazendo ali. Liu Shu, com a confiança de um mentiroso profissional, disse: "Não é como se eu os tivesse visto se movendo como super-humanos suspeitos ou algo assim." Pega essa. Milagrosamente, esses palhaços realmente acreditaram nele e o mandaram ir pra casa. De volta, KD perguntou com quem ele estava falando, mas antes que ele pudesse responder, um cara aleatório caiu bem do lado de fora da janela. Luxo forçou KD a ficar dentro enquanto ele verificava, mas claro que ela saiu escondida mesmo assim e implorou pra ele chamar uma ambulância. Ele recusou porque as contas da ambulância eram mais perigosas que a própria queda. Justo quando ele pensou em deixar o corpo congelar durante a noite, seu sistema o recompensou com moedas e ele percebeu que o cara estava fingindo inconsciência. Com zero simpatia, Luxu disse a Kate para deixar o farsante lá fora, como sua ex-namorada que o largou depois de ser pega por 3 caras porque aparentemente ele era muito feio. Aquele insulto sozinho lhe deu 470. Sentindo-se como o próximo Lorde Demônio, ele continuou cultivando o sofrimento do pobre homem. Quando o cara implorou por água, Luxu jogou uma bola de neve amarela em vez disso. O homem cuspiu e implorou de novo, mas Luxu o prendeu, drenando mais moedas como um golpista profissional. O estranho tentou revidar queimando o braço de Luxu, mas o coração dourado dentro dele instantaneamente anulou as chamas. Cada tentativa falha só dava mais moedas a Luxu. Finalmente, o homem desistiu, dizendo que estava brincando. Enquanto ele se levantava para ir embora, Luxu sorriu e disse para ele evitar os becos ou ele poderia pegar a esposa, o traindo de novo. Com aquele finalizador selvagem, ele voltou para casa como a ameaça absoluta que era. De volta ao seu quarto, ele jogou todas as suas moedas na loja e comprou seu primeiro item, uma fruta celestial. O universo respondeu disparando outro feixe de luz nele, transportando-o de volta ao seu sistema solar. A fruta se transformou num planeta inteiro e a energia quase o despedaçou. Voltando à realidade, Luxu notou uma árvore brilhante tatuada na mão. Com sua nova força, ele casualmente levantou a cama, percebendo que agora podia farmar moedas ainda mais rápido. Em vez de treinar como um protagonista normal, Luxu começou uma guerra de xingamentos no grupo da escola. Insultos voaram, pessoas ficaram furiosas, e seu sistema choveu moedas como se ele tivesse acertado o jackpot de novo. Pela manhã, ele voltou ao seu negócio de venda de ovos. Alguns colegas passaram, claramente o reconhecendo, mas fingindo que não. Porque ninguém queria ser visto saindo com o vendedor de ovos quebrado, Liu Shu explicou sua situação para o cara ao lado dele, dizendo que a maioria das pessoas tinha vergonha de ser amiga de alguém pobre. Na hora certa, um falastrão chamado Dao Min se aproximou para zoá-los. Mas Lu Shu revidou mais forte, dizendo que a única coisa mais pobre que a conta bancária de Dao Min eram suas sobrancelhas de lagarta patéticas e sua calvície de 40 anos. O mercado inteiro ecoou com aquela resposta. Tentando salvar a cara, Dao Ming se exibiu comprando cada ovo, agindo como rico. Liu Shu feliz pegou o dinheiro dele e anunciou em voz alta que algum idiota acabou de comprar todos os seus ovos, ganhando milhares de moedas instantaneamente. Dao Ming, então, tentou exibir seu cartão VIP como pagamento, mas Lu Shu só aceitava dinheiro. Felizmente, pilhas de notas estavam na mesa, e antes que a discussão pudesse continuar, o principal interesse amoroso, Saria, fez sua entrada. Dao Ming congelou enquanto Lu Shu casualmente disse para ele tomar banho da próxima vez, porque o hálito dele fedia mais que a personalidade. Mais tarde na aula, o noticiário revelou o aparecimento de super-humanos despertos vagando pelo mundo. Um garoto imediatamente gritou que um despertador tinha sido avistado no telhado da escola. Enquanto Lu Shu subia, seu corpo de repente sentiu perigo. Quanto mais perto ele chegava do telhado, mais claro ficava. A garota de antes era na verdade outra despertadora. Lá em cima, algum gênio delinquente estava ameaçando jogar o diretor do telhado como lixo. Mas em vez de entrar em pânico, Liu Shu pensou que essa era a chance perfeita de farmar moedas zoando seus colegas. Então ele chamou um deles de feio na cara e boom, dinheiro grátis. Cercado por personagens de fundo CGI feios, ele sabia que era a temporada de colheita de moedas. O delinquente levantou o diretor mais alto, alegando que não podia ir para a cadeia porque era muito jovem. Liu Shu, em vez de ajudar, caminhou para frente e começou a recitar a Constituição como um advogado do Walmart. Todos pensaram que ele era um idiota, o que só fez seu saldo de moedas disparar. Enquanto a multidão estava distraída com sua estupidez, oficiais invadiram e neutralizaram o delinquente. Após o caos, uma garota se aproximou, desmaiando com seu momento heróico. Mas Lu Shu não se importou. Ele a zoou direto na alma, dizendo que não gostava de garotas que pareciam caras, droga. Só isso lhe deu moedas suficientes para comprar um suprimento vitalício de V-Bucks do Fortnite. De volta à aula, porém, as coisas ficaram estranhas. 2 cientistas suspeitos estavam esperando, forçando-o a fazer um exame de sangue. Sem ter para onde correr, Lu Shu não teve escolha a não ser deixar esses esquisitos enfiarem suas pequenas seringas nele. Depois, no caminho para casa, ele esbarrou no mesmo cara estranho de antes, que o cumprimentou como um NPC que esqueceu sua árvore de diálogo. Quando Lu Shu finalmente voltou para casa, Kate tinha pegado febre por causa do tempo frio. Sentindo-se quebrado, mas desesperado, ele apostou suas moedas de novo, esperando por uma fruta celestial que pudesse curá-la. Depois de gastar 30 rodadas, a sorte finalmente bateu e ele tirou a fruta. Ele
até conseguiu mais 4 e enfiou todas na garganta dela. A febre dela desapareceu instantaneamente. Ao longo do dia, ele continuou alimentando-a com frutas celestiais, explicando que elas poderiam despertá-la assim como ele. Claro, ele não resistiu a zoá-la, chamando-a de inútil, feia e a razão pela qual sua família a abandonou. O sistema recompensou sua crueldade com moedas, provando mais uma vez que o bullying dava lucro neste universo. Na manhã seguinte, a professora anunciou que alunos especiais seriam treinados por um novo instrutor. Entre os escolhidos estava o principal interesse amoroso, Saria. A professora chamou os alunos um por um, até que finalmente Lu Shu foi o último. Para deixar as coisas mais estranhas, um aluno transferido chamado Jang se juntou, e a garota sentada ao lado de Lu Shu imediatamente ofereceu seu lugar porque não queria sentir o cheiro do traseiro fedorento dele por mais um dia. Naquela noite, Lu Shu frequentou a aula secreta. Seu novo instrutor revelou que o sangue de todos os alunos havia sido testado usando uma liga especial. Dependendo de quão escura a mistura se tornava, os alunos eram classificados de A a F. Os melhores ranks tinham o poder de aniquilar cidades inteiras. Quando as classificações foram reveladas, Lu Shu foi classificado como F, o mais baixo possível. Todos sussurravam pelas costas dele, o zoando como lixo, mas Lu Shu apenas sorriu e mandou mensagem no grupo que todas as mães deles também eram rank F. Resposta selvagem garantida. Mais tarde naquela noite, ele comeu a última de suas frutas celestiais, e surpreendentemente, elas agora eram compráveis em sua loja. Ele verificou sua roda da fortuna, mas desta vez, em vez de um item divino, deu-lhe tofu vencido porque claro que sim. Ainda assim, ele continuou girando a noite toda até que finalmente o jackpot bateu de novo. Um pergaminho brilhante apareceu, mas antes que pudesse lê-lo, a energia disparou direto para a cabeça de K-Day. De cima, um poder sombrio desceu e de repente ela também podia ver seu próprio sistema solar. Enquanto Lu Shu estava na cama, ele se perguntou se seus sistemas solares estavam conectados. Ele também percebeu que precisaria rolar mais 80 tofus vencidos antes de desbloquear outro item. Na manhã seguinte, ele testou uma teoria. Ele poderia transformar moedas em dinheiro de verdade? Ele espalhou o tofu podre pela cidade, o cheiro tão horrível que lhe rendeu mais moedas. Chocantemente, algum idiota experimentou, achou que tinha um gosto bom e logo a cidade inteira fez fila para comer sua comida fedorenta. Dias se passaram e Lu Shu se tornou uma ameaça completa à sociedade. Com cada golpe de insulto, ele desbloqueava estrela após estrela em seu sistema solar. Eventualmente, ele invocou o último alimento celestial, completando todo o sistema. Então a mesma canção de ninar de sua infância começou a ecoar ao seu redor. Uma enorme onda de energia explodiu em incontáveis chamas e uma adaga misteriosa se materializou diante de seus olhos. Foi quando ele percebeu que a estrela gigante que ele estava energizando o tempo todo era na verdade sua própria alma. Invocar a lâmina drenou cada gota de força que ele tinha, mas o fez se perguntar o quão aterrorizante ele se tornaria uma vez que completasse todos os 7 sistemas solares. Na manhã seguinte, Kaede estava realmente começando a aprender algo pela primeira vez, principalmente porque a esposa de Lee a subornou com Pringles. Mas assim que a casa começou a ficar pacífica, Lee sentiu uma aura assustadora se aproximando por trás dele. Acontece que um cara aleatório da rede celestial decidiu aparecer sem ser convidado. Liu imediatamente entrou em pânico, percebendo que sua irmã poderia estar em perigo, e correu para casa mais rápido que um Wi-Fi desconectando durante partidas ranqueadas. Quando ele chegou, avistou o cara e fingiu que tinha voltado para pegar seu almoço esquecido. Atuação suave? Nem tanto. Assim que Kate saiu, o cara da rede celestial soltou umas informações. Aparentemente, ruínas antigas estavam reaparecendo, prontas para jogar toda a nação no caos. Ele veio implorando pela ajuda do mestre Lee, mas Lee, sendo o avô ranzinza que é, simplesmente rejeitou a oferta e saiu. Antes de sair, o homem mencionou que o último assento na rede celestial ainda estava aberto. Basicamente, um anúncio de emprego disfarçado de aviso. Mais tarde, Kate voltou e o mestre Lee queria exibir o progresso dela. Ele a fez recitar a frase que ele a ensinou e a entrega dela quase o mandou para uma parada cardíaca. Depois de se recuperar, ele jogou 2 frascos de teste em Lu para verificar seu rank e saiu. Naquela noite, Lu mal podia esperar para ver o quanto seu grind de frutas celestiais tinha valido a pena. Seu sangue estava escuro o suficiente para classificá-lo como Rank A, mas então seu frasco começou a brilhar como um protetor de tela de galáxia. Nem ele sabia o que aquilo significava. Assustado, ele tentou enterrá-lo lá fora. Mas claro, o mestre Liu pegou e perguntou sobre seu rank. Liu mentiu descaradamente, alegando que ainda era Rank F, só para poder continuar tirando moedas como um estudante universitário quebrado comendo ramen. Conforme as noites passavam, Liu continuava cantando sua estranha canção de ninar cósmica, finalizando mais planetas em suas nebulosas até que uma aura azul o envolveu. Testando seu poder como um idiota total, ele descobriu que seu segundo sistema solar lhe dava proteção contra lesões. Enquanto isso, sua irmã estava tendo a pior experiência cósmica de todas. Seu mapa celestial estava cheio de buracos negros a sugando, Lu correu para o quarto dela e a viu sendo arrastada para a escuridão, mas ela saiu disso bem a tempo, anunciando que rompeu sua primeira toca. Quando ele perguntou sobre seus novos poderes, ela invocou uma formiga. O mesmo inseto que morreu ontem agora era seu animal de estimação leal. Lu imediatamente se perguntou se ela poderia invocar mais, então eles foram lá fora para testar. Ela reviveu outra formiga congelada, mas a primeira instantaneamente virou pó. Acontece que o poder dela era limitado a uma invocação por vez. Ela então se exibiu criando um pássaro voador, explicando que suas invocações não drenavam energia e podiam ficar vivas para sempre. Liu, sendo o pequeno cientista que era, queria saber se eles poderiam invocar uma pessoa desperta de verdade.
Em vez disso, ele a arrastou para um celeiro e escolheu um pobre porco para experimentos. Claro, sua primeira ideia foi socar o porco, gênio. Percebendo o quão idiota aquilo era, ele invocou sua espada mágica em vez disso. O porco disparou, mas Lu arremessou com um golpe, obliterando-o instantaneamente. Cade quase fez do irmão a próxima invocação, mas ele a subornou com uma semana de ovos mexidos. Ela exigiu 2. Essa garota sabia negociar. Enquanto alimentava o pesqueiro e enquanto alimentava com ovos, Lu sentiu uma energia estranha vindo da ponte. Antes que ele pudesse sair, Cade se agarrou às costas dele, declarando que iria junto, quer ele quisesse ou não. Depois de pular pelos telhados, eles avistaram 3 bandidos lutando contra o instrutor de Liu. Um dos bandidos era um despertador rank D, spamando bolas de fogo como se estivesse farmando XP num jogo de celular. Zifi casualmente os desviou com as mãos nuas até que as cordas da ponte pegaram fogo. As coisas escalaram rapidamente. Enquanto ele estava distraído, um bandido quase o esmagou enquanto o outro deformava o chão para fazê-lo tropeçar. Seus companheiros, empunhando espadas, derrubaram os inimigos mais fracos, mas ninguém conseguia arranhar o líder. Foi quando Shay ativou seu sigilo, transformando o campo de batalha num show de fogos de artifício literal. Fumaça encheu o ar, e o líder a usou como cobertura. 2 dos camaradas de Shay correram, apenas para o líder soltar uma explosão gigante que incendiou a ponte inteira. Assim que a fumaça se dissipou, os 3 bandidos estavam lá, completamente ilesos, se exibindo como se fossem donos do lugar. Law disse a Cade para recuar enquanto ele avançava para descobrir suas identidades. Naquele momento, a Guarda Nacional invadiu a cena cercando a área, mas os bandidos já tinham ido, escorregando para outro beco. Seus 2 capangas imediatamente perceberam que estavam ferrados e começaram a implorar ao líder para se render. O líder dos bandidos não era estúpido. Ele sabia que a Rede Celestial não os perdoaria por derrubar 2 de seus soldados, então ele disse à sua equipe para fugir enquanto ele servia de isca. Com os soldados se aproximando, ele explodiu a maldita porta na cara deles. Clássico toque-toque, mas com um boom extra. Infelizmente, o resto do exército já o tinha encurralado. Em vez de entrar em pânico, o cara foi pro modo WWE, nocauteando 2 soldados e usando seus corpos como escudos humanos, enquanto corria pelos becos como se fosse um torneio de parkour de baixo custo. Mas um soldado tinha truques. Ele espalhou tinta corporal na mão, encantou sua espada e espetou o líder na parede como um kebab. Justo quando as coisas pareciam sombrias, o esquadrão notou Lu brilhando como uma lanterna radioativa lá em cima. Law tentou bancar o descolado, dizendo que estava apenas procurando seu perdido, claramente não era uma pessoa de gatos, ordenou a seus homens que o pegassem e começou a spamar sigilos como um anúncio ruim de jogo de celular. Law não se importou. Ele deu um salto mortal pelo campo de batalha, pisando em espadas como se tivesse virado um deus do parkour. Enquanto isso, o bandido arremessou os próprios companheiros no general para ganhar tempo, mas o general apenas abriu a ferida dele como se estivesse num teste para filme de terror e avançou para o golpe final. Ao mesmo tempo, Lu estava dando uma surra nas soldadas. Ele desarmou uma com a própria bainha, a jogou contra a parede e depois arremessou a segunda pela viela como se fosse uma boneca de pano. Suas acrobacias eram tão fluidas, parecia que ele tinha treinado com palhaços de circo a vida inteira. No final, as 2 mulheres estavam inconscientes e Lu nem sequer suou. Lá embaixo, o líder ainda estava lutando, aparando golpe após golpe até que um guerreiro com 2 armas o encurralou contra a parede. Quando parecia tudo acabado, o homem esmagou 2 espadas de metal com as próprias mãos. Sim, mãos nuas. Agarrou o crânio do sujeito e desferiu um combo de socos na garganta, direto de Mortal Kombat. Ele o arrastou pela parede como se estivesse repintando-a com o rosto dele. Shi tentou ajudar, lançando sigilos, mas não adiantou nada. A fera arremessou um soldado inconsciente em Liu e depois socou o chão, liberando uma névoa negra que transformou o campo de batalha em Silent Hill. Shi tentou pegar Liu desprevenido, mas Liu derrubou o poste, desviou dos destroços e ainda conseguiu zombar dele. Shi iluminou o campo com magia só para ter um barril de gás aquecido jogado no rosto. O barril explodiu, queimando-o vivo e o arremessando contra a parede. O karma atingiu mais forte que os próprios feitiços dele. Quando a fumaça se dissipou, só o bandido ainda estava de pé. Law se energizou e o bandido atacou com um soco. Law o encontrou com o punho e sua espada amaldiçoada dentro dele se acendeu. Queimou os ossos do homem e arrancou o braço inteiro dele. A luta tinha acabado. Mais tarde em casa, Lu tirou sua capa de invisibilidade e disse a Cade que queria testar os poderes dela novamente. Eles saíram escondidos à noite e o vizinho provavelmente estava se perguntando por que esses 2 lunáticos estavam andando por aí depois da meia-noite. Cade disse que a levaria a um restaurante 5 estrelas e gastaria todas as suas economias pela felicidade dela. Blue, brincando, convidou o mestre Lee, mas o velho apenas disse para eles se cuidarem. No caminho, Cade invocou seu pássaro para reconhecimento aéreo. A barra estava limpa, mas quando voltaram ao local da luta, todos os corpos haviam sumido. Assustador, Cade sentiu as almas dos mortos pairando. Blue disse a ela para engolir uma, e ela absorveu a energia, embora ainda não pudesse liberá-la. Ela imaginou que um único dia a faria recuperar força suficiente para invocá-lo. Liu ficou feliz que o progresso estava finalmente aparecendo. Ele disse a ela para ir para casa, mas ela o lembrou que ele ainda lhe devia aquele jantar chique. Ele admitiu que era só uma desculpa antes, mas ela o avisou que drenaria os bolsos vazios dele de qualquer jeito. Na loja de macarrão, Cade atacou a comida dele com tudo, inalando os noodles como um aspirador de pó.
Lou disse que queria poder alimentá-la assim todos os dias. Ele insinuou que ela talvez estivesse melhor de volta ao orfanato, onde a vida era mais fácil, mas essas palavras partiram o coração dela. Ela chorou, dizendo que não se importava se não tinha casaco ou comida, a única coisa que importava era ele, porque ele era família. Ela se lembrou de tudo que eles tinham passado, e Lou finalmente admitiu seu sonho. Ele queria comprar uma casa para eles, para que nunca mais se preocupassem com aluguel ou fome. Cade apertou a mão dele, perguntando se a vida realmente melhoraria. Ele apertou a mão dela de volta e prometeu que sim. Na manhã seguinte, Lou estava de volta à rua vendendo seu tofu fedorento, mas o problema era que estava acabando e a multidão de viciados sem dinheiro já tinha se acostumado com o cheiro. A magia tinha sumido, e as moedas também. Um cara até implorou por mais de um pedaço, mas Lou atingiu com a dura verdade de que tudo estava esgotado, e assim ele ainda conseguiu moedas. Foi aí que a ficha caiu. Ele nem precisava de tofu. Tudo o que tinha que fazer era atrair esses idiotas famintos, dizer que estava esgotado e vê-los entregar o dinheiro enquanto ele esmagava seus pequenos e tristes sonhos. Verdadeiramente, o nascimento de um golpista. Enquanto isso, um cara qualquer à noite decidiu fazer uma missão secundária própria. Ele desenterrou as economias da vida da esposa, embolsou tudo e sumiu. Metas de casamento, né? Voltando à história principal, quando o relógio bateu meia-noite, Kate finalmente completou sua missão. Ela apareceu na casa de Lou batendo como uma entrega irritante da Amazon e arrastou o homem que ela invocou. Lou o encarou, curioso se Kate realmente tinha controle. Ela se gabou dizendo que não só podia controlá-lo, como também podia ler a memória dele para descobrir onde o dinheiro roubado estava escondido. Enquanto se concentrava, ela encontrou o local exato e ficou animada para desenterrá-lo como um baú de tesouro. Mas Lou não aceitou. Ele disse que eles devolveriam o dinheiro à polícia. O rosto de Kade caiu instantaneamente. Ela reclamou que eles não precisavam devolver. Poderiam usar aquele dinheiro para finalmente comprar uma casa. Assim ela não teria que voltar para o orfanato. Lou então fez seu papel de bom irmão mais velho, ajoelhando-se para prometer que nunca a abandonaria e que eles conseguiriam a casa deles de forma honesta, mas ele terminou dizendo a ela para arrastar sua cara feia para a cama. Ela saiu pisando duro, brava, mas no fundo só queria continuar morando com ele. Ela olhou para um folheto mostrando a casa à venda por $240 mil e sentiu aquela pontada de desespero novamente. Na manhã seguinte, o bastardo gordo que roubou as economias da esposa entrou na escola como se nada tivesse acontecido, mas então ele exibiu seu verdadeiro status. Acontece que ele era um despertador de rank B. Na frente de todos, ele se apresentou como o novo diretor da escola. Lou instantaneamente sentiu que esse cara era suspeito. Mais tarde naquela noite, o sujeito apareceu novamente, agora vestido como um Harry Potter de liquidação, e anunciou que seu nome era Lee. Claramente, o autor ficou sem criatividade ao nomear personagens. Enfim, Lee disse que, como um misterioso despertador de rank se havia aniquilado um exército inteiro recentemente, eles começariam a distribuir pedras espirituais aos alunos todo mês. Alunos de rank C recebem uma pedra, rank B 2 e rank A 10. O líder da turma olhou para Liu como se ele fosse lixo, mas depois entrou em pânico ao ver Liu sorrindo enquanto digitava. Liu mandou uma mensagem dizendo que despertou depois de lutar com a mãe a noite toda. Caramba, pura desrespeito. Após a dispensa, Liu puxou Jang para um beco e perguntou se pedras espirituais podiam ser vendidas no mercado negro. Jang o avisou que era ilegal, mas disse que milionários ricos pagariam muito. Cada pedra poderia valer $100 mil. Os olhos de Liu brilharam. Este era o seu jackpot, mas ele queria mais, exigindo $120 mil por pedra, em vez disso. Jang ligou rapidamente para alguém e o comprador concordou na hora. Tudo o que ele queria era a conta bancária de Liu. Liu ficou chocado com a facilidade, mas entregou as pedras a Zhang mesmo assim, confiando nele como um amigo próximo. Com o negócio fechado, Liu se sentiu livre. Chega de congelar nas noites frias por causa da irmã. Ele foi direto mimá-la, comprando lanches, mostrando a escritura do terreno da nova casa deles e até presenteando-a com um telefone com o número dele já salvo. Ele disse a ela que a partir de amanhã tudo seria deles. O pátio, as paredes, os pratos e até as malditas formigas rastejando por aí. Ela o abraçou, chorando lágrimas de felicidade, perguntando se ele ainda precisaria trabalhar todos os dias. Ele disse que sim, continuaria vendendo para cobrir a comida. Mas a verdade é que a peste só gostava de enganar as pessoas para conseguir moedas. Mais tarde naquela noite, o mapa celestial apareceu novamente e a segunda nebulosa se acendeu. Seu poder estava crescendo e também o caos para o qual ele estava arrastando todo mundo. Ao mesmo tempo, enquanto a aura escura se aproximava de sua irmã, como o dia do aluguel se aproximando de um estudante sem dinheiro, Lu estava por aí zombando de todos enquanto vendia comida. Ele zombou da multidão por estarem sem um tostão e casualmente acumulou centenas de pontos como se não fosse nada. Então Lee apareceu pedindo um tofu fedorento, mas congelou quando notou que o rosto de Lu parecia familiar. Lou revelou que costumava ser aluno de Lee, e Lee, tentando parecer generoso, disse que ele poderia pegar tofu de graça todos os dias. Mas o vendedor de comida ao lado deles não gostou. Ele gritou com Lee por se aproveitar do pobre órfão Lu, cuja própria mãe o odiava tanto que o jogou fora como leite vencido. Ele acrescentou que todos na escola o intimidavam porque ele era um perdedor nojento, solitário, feio e que cheirava a depressão. Então o homem entrou em modo drama total, explicando como Lu trabalhava todos os dias só para mal conseguir comida e estudava sem parar em seu tempo livre. Ouvindo essa história triste, Lee chorou feio como se tivesse acabado de assistir seu primeiro K-drama e enfiou $100 na mão de Lu para se desculpar. O vendedor apertou os olhos e perguntou quem diabos era aquele bastardo mesquinho.
Lou casualmente soltou a bomba de que aquele cara era, na verdade, o novo diretor deles. Enquanto isso, depois de assinar toda a papelada para sua nova casa, Lou recebeu um telefonema misterioso ordenando que ele aparecesse imediatamente em uma ruína recém-aberta. Ele mandou uma mensagem para a irmã, dizendo que a casa era finalmente deles, mas que ele estaria fora em uma viagem de campo por alguns dias. À noite, uma garota do Tinder mandou uma foto picante para atraí-lo, mas Lu a cozinhou em vez disso, dizendo que ela parecia tão detonada que fazia sentido o pai dela a ter abandonado. No dia seguinte, centenas de veículos militares transportaram todos para as ruínas. Liu, sendo Liu, zombou de todos dizendo que o ar cheirava a uma convenção de anime, instantaneamente ganhando mais moedas com seus insultos. Quando chegaram, o chefe serviu a comida, mas o líder da turma se aproximou e disse, com um ar de superioridade, que estava feliz em ver Lu finalmente comendo comida de verdade em vez de restos do lixo do orfanato. Lu apenas suspirou enquanto Saria apareceu de repente atrás dele e depois desapareceu no momento em que ele se virou. Durante o almoço, um sujeito enorme e gordo andava por ali procurando um lugar, então um soldado educadamente ofereceu sua cadeira para acalmar a fera. Mas quando ele saiu, Liu disse diretamente ao soldado para se levantar e então deu um tapa tão forte no pescoço do gordo que ele desabou inconsciente como uma torre de Jenga. Todos concordaram, Liu era diferente. Zhang admitiu que ficou impressionado que Liu realmente dobrou o buffet ambulante, então ele ofereceu comida a Liu como recompensa. Zhang também explicou que, por estarem perto das ruínas, seus sistemas subiriam de nível mais rápido. Naquela noite, Lu testou como entrar em seu mapa celestial sem cantar sua canção de ninar habitual. Ele percebeu que poderia gastar o tempo farmando moedas em vez disso. Enquanto isso, o líder da turma tentou meditar em paz, mas Lu se transformou em um demônio do incômodo, respirando no pescoço dele, recitando toda a sua história de vida e rindo bem na cara dele. Os pontos dispararam como loucos, e pela manhã, Lu havia ganhado 47 mil moedas só por ser uma pequena praga irritante. Ele se perguntou brevemente como sua irmã estava, mas percebeu que não havia serviço de dados ali. No almoço, o chefe o recompensou com comida extra por ter nocauteado o tanque de óleo ambulante mais cedo. Outro soldado ofereceu seu assento, mas Liu recusou, dizendo que preferia sentar no colo de Zhang. O quê? Zhang, confuso mas curioso, perguntou como Liu planejava subir de rank. Liu revelou com confiança que só precisava lutar queda de braço com o líder da turma novamente. Todas as noites, Liu continuava atormentando o pobre coitado, recitando mais de sua trágica história de vida. Eventualmente, o líder da turma surtou, correndo para um penhasco só para escapar da voz de Lu. Ele pensou que finalmente estaria seguro para meditar em paz, mas Lu o caçou como o próprio diabo. Foi então que o líder da turma percebeu que havia apenas uma verdadeira fuga da tortura de Lu: pular do penhasco. No dia seguinte, Lou sentou-se longe de todos para meditar e entrou em seu mapa celestial para liberar o resto de suas frutas. Desta vez, ele desbloqueou um planeta totalmente novo. Um redemoinho de luz o cercou, formando uma capa preta que lhe deu um impulso de invencibilidade. Mais tarde no almoço, o grupo tentou deixá-lo comer primeiro, mas então o líder da turma voltou rindo, como um vilão, e zombou de Liu por ainda estar preso no rank F. Liu retrucou perguntando se ele queria lutar queda de braço novamente para provar quem era mais forte. O líder da turma queria uma luta de verdade, mas Psy interveio, declarando que as únicas lutas aprovadas ali eram as de queda de braço. Relutantemente, o líder da turma concordou e a tensão estava estabelecida. Dentro da tenda do acampamento, os garotos se enfrentaram como se fosse WWE, e todos apostaram na vitória do líder da turma. Mas no momento em que a partida começou, Liu bateu o braço na mesa com mais força do que ele bateu na mãe de alguém na noite passada. Ele gritou que subiu de rank novamente enquanto o líder da turma ficou ali questionando a vida, perguntando-se por que ele acabou pior do que a mãe dele. Shi, não aprendendo com o erro do primeiro idiota, desafiou Liu também, mas Liu o destruiu instantaneamente e se gabou de que era graças à mãe do líder da turma, já que ele lutava com ela todas as noites. Caramba. Antes que alguém pudesse se recuperar do constrangimento alheio, uma névoa estranha começou a subir das ruínas. Jiang revelou que o portal finalmente havia se aberto e a única maneira de escapar era obter o olho, caso contrário, todos ficariam presos lá para sempre. De repente, alarmes soaram, a névoa se espalhou como Wi-Fi grátis e todo o acampamento caiu no caos. Pessoas gritaram e correram, mas a maioria foi engolida pelo vórtice. O pobre Lu também foi sugado, bateu a cabeça como um personagem de desenho animado e de alguma forma sobreviveu com uma concussão. Ele acordou no meio da natureza selvagem, só para ter um machado vindo voando direto para o seu crânio. Ele mal desviou antes que um cavaleiro esqueleto o atacasse, mas Lu pegou o machado no meio da luta, estraçalhou seus ossos como rachis baratos e o derrubou no chão. Depois disso, ele subiu em uma pedra para ter uma visão melhor, perguntando-se para onde diabos todos foram, mas o chão decidiu puxá-lo de volta. Braços esqueléticos dispararam, forçando-o a pular e correr para salvar a vida. Enquanto escapava, ele encontrou 4 estudantes que gritaram para ele correr se não quisesse virar comida de zumbi. Ele se virou bem a tempo de ver um de seus colegas ser mastigado como KFC, então ele cortou a cabeça do zumbi e enlouqueceu, fatiando os mortos-vivos como se estivesse fazendo um teste para The Walking Dead. Mas quando um zumbi o derrubou no chão e tentou morder seu pescoço, seus colegas provaram que eram tão úteis quanto o Wi-Fi em um avião.
Eles apenas ficaram parados. Liu teve que lutar para sair, esmagar o crânio do zumbi e depois voltar para eles como se nada tivesse acontecido. Eles imploraram para ele ficar e protegê-los, mas ele disse que os zumbis rastejariam para fora da terra de qualquer jeito, então eles estavam ferrados. Ele largou o machado e foi embora, deixando-os chorar sobre suas escolhas de vida. Dias depois, Liu ainda estava fatiando zumbis como se fosse seu trabalho em tempo integral. Suas acrobacias e novas habilidades com a espada o ajudaram a derrubar um grupo de 6, e quando a noite caiu, ele escalou uma montanha para segurança. No caminho, ele viu o cadáver de um oficial gentil sendo comido por abutres, e nem sequer parou. O homem simplesmente continuou andando como se fosse uma terça-feira normal. Mas então, ele avistou um sinalizador no céu. Ele saltou, o derrubou e o rastreou até um desfiladeiro onde um homem estranho segurava uma pistola de sinalização. Liu soube instantaneamente que algo estava errado. Seu sistema mostrava o nome do homem como números em vez de letras, o que gritava espião. Os espiões haviam plantado essas ferramentas antes que a névoa devorasse a todos. E como Liu já conhecia todos os rostos em sua escola, além de todas as mães, esse cara era definitivamente um estranho, material perfeito para a vítima. O homem se apresentou como Chang, mas Liu o assou na hora, dizendo que nunca tinha visto alguém tão feio. Chang pediu para ver sua espada, mas Liu a puxou e disse que estava guardando-a para penetrar a mãe dele. Chang murmurou que a mãe dele havia morrido no ano passado, mas Liu ignorou e prometeu mantê-lo seguro só para irritá-lo ainda mais. A partir daquele momento, Liu decidiu que Chang era seu novo brinquedo para farmar pontos. Eles continuaram correndo, mas zumbis os cercaram. Chang tentou usar o caos para escapar, mas Liu não o deixou. Chang implorou pela espada para defendê-los, mas Liu se agarrou a ela e fingiu estar aterrorizado. Quando os zumbis se aproximaram, Liu empurrou Chang para o chão e fugiu. Chang de alguma forma os afastou com uma pequena faca, provando que tinha pelo menos meio cérebro, e correu atrás dele. Justo quando Liu pensou que o tinha despistado, Chang virou a esquina, encarando-o como se estivesse pronto para matar. Liu fingiu estar sem fôlego, e Chang lentamente guardou sua faca quando Liu sugeriu que eles descansassem em algum lugar seguro. Com isso, os dois correram em direção a uma colina gigante, sua parceria disfuncional apenas começando. Depois de subirem juntos, Liu já estava olhando de soslaio para aquele cara aleatório como se ele fosse dinheiro grátis andando sobre duas pernas. Em vez de criar laços, ele pensou que era o momento perfeito para farmar moedas dele. Então ele aplicou o golpe mais antigo da história. Fingiu adormecer completamente aberto e indefeso, basicamente gritando, "Me roube!". Pela manhã, esse palhaço havia farmado uns gordos 30.000 moedas da cabeça da Karen ali. Mas então a realidade bateu. O cara não comia há 2 dias, o estômago roncando como uma moto morrendo. Então ele se levantou, agiu como se fosse procurar comida, mas em vez disso, sumiu de vista. Tirou seu tofu vencido rank 99 e começou a mastigar como se fosse uma refeição Michelin. Enquanto isso, Chang estava deitado, esperando sem saber, até que Lu se esgueirou e o atingiu com 1000 anos de dor. O pobre coitado gritou tão alto que ecoou, perguntando-se por que o ar de repente cheirava a meias de academia podres misturadas com água de esgoto. O cara estava confuso como Lu encontrou comida quando ele mesmo estava morrendo de fome há uma semana inteira. Liu, sendo o troll que era, começou a nomear carnes, bacon, cordeiro, bife, como um cardápio ambulante. Isso foi o suficiente para fazer Chang surtar e desferir um golpe de força total. Liu mal conseguiu aparar e a névoa deixou a cena ainda mais confusa. Chang avançou tentando fatiá-lo, mas as acrobacias de Liu se transformaram em um número de circo que terminou com ele levando um chute limpo no rosto. Girando como um Beyblade, ele agarrou o braço de Chang no meio do ataque e o arremessou no chão, mas Chang não tinha terminado. Ele se levantou rapidamente e começou a balançar os braços como um tio bêbado em noite de karaokê. Liu desviou, aparou, então deu uma cabeçada nele antes de mandá-lo voando com um soco. Neste ponto, Chang percebeu que ele era construído como um chefe de tutorial comparado à energia de protagonista de Liu. Ele tentou uma última emboscada desesperada através da névoa, mas Liu o aplaudiu novamente. Sem opções, Chang invocou seu cão místico de cadáver barato, mas Liu ainda saiu vitorioso. A vitória não foi doce, no entanto, ele realmente se sentiu mal. O cara que ele acabou de matar tinha sido seu parceiro de fazenda de moedas por um dia inteiro. Liu sentou ali tipo, caramba, o mundo é realmente cruel. Ele prometeu continuar avançando, embora tudo o que quisesse fosse ver sua irmã novamente. Dias depois, Lu tropeçou em uma maçã meio comida, finalmente encontrando algo que não cheirava a tofu de risco biológico. Ele subiu na árvore e se serviu, mas os esquilos locais não gostaram. Esses pequenos peludos ficaram selvagens. E Lou, sendo uma praga, comeu a fruta bem na cara deles enquanto roubava a árvore inteira. Os esquilos começaram a atirar pedras e então o chefe deles apareceu. Um esquilo sumou com uma rocha na mão. Lou saiu correndo rindo, mas rapidamente percebeu que a fruta lhe dava energia rachada e restauração da sede. Então ele disparou como um homem que acabou de descobrir o Gatorade. Eventualmente, ele alcançou um rio, se hidratou, comeu mais frutas e imaginou que o olho da formação deveria estar em algum lugar dentro das ruínas. Mas antes que pudesse entrar, um lobo apareceu seguido por outro. Lou abateu um, tentou correr só para ver mais 30 lobos esperando como se fosse uma reunião de família. O cara fugiu na hora, farmando pontos a cada segundo enquanto gritava internamente. De volta à floresta, os esquilos irritados retomaram sua briga de arremesso de pedras. Então Lou jurou que voltaria e roubaria cada fruta que eles tinham. Assim que ele saiu, um lobo saltou e cortou seu braço. Ele tentou comer uma fruta celestial, mas o ferimento não parava de sangrar. Mesmo com a morte respirando em seu pescoço, Lou jurou que sobreviveria para ver sua irmã.
Ele correu por horas, a noite caindo, lobos ainda o caçando. Quando seus sapatos finalmente se desgastaram, Lu simplesmente os jogou nos lobos, nocauteando 2 de uma vez. Acontece que correr descalço o deixou ainda mais rápido, então ele continuou correndo até que finalmente avistou seus colegas de escola acampando juntos. Momento perfeito para uma entrada dramática de personagem principal. Um deles segurava seu machado e implorou por ajuda. Mas Lu, nunca perdendo a chance de zoar, disse que preferia deixar pessoas feias morrerem de fome, especialmente por pronunciarem asked de forma tão estranha. Man acabou de descobrir um glitch de moedas infinitas zoando colegas falidos. Ele perguntou casualmente há quanto tempo estavam sem comida, e a garota admitiu que já eram 3 dias sem comida ou água. Ela implorou para ele salvá-la, mas Lu, sem nenhuma piedade, a chamou de interesseira e puxou maçãs para comer bem na frente deles. Cada mordida estalava tão alto que era basicamente uma tortura ASMR. A garota desesperada largou todo o orgulho, ajoelhou-se novamente e Lu, sorrindo como um demônio, balançou a maçã na frente do rosto dela. Ela abriu a boca, olhos fechados, esperando um pedaço como se estivesse fazendo um teste para humilhação. O grupo de 8 idiotas pensou que tinha vantagem numérica, então o líder exigiu a comida de Lu. Mas em vez de entregar, Lu começou a exibir seu chefe interior, listando bifes wagyu, bacon com xarope de bordo e waffles de mirtilo. O pobre coitado que ouvia quase desmaiou de inveja da comida. Honestamente, sobreviver tanto tempo à tortura alimentar de Lu foi o verdadeiro milagre. Lu, irritado mas divertido, levantou-se e casualmente pegou seu machado, assustando todos eles como crianças pegas roubando lanches. Ele perguntou se o homem queria o machado de volta, mas quando o cara disse sim, Lu disse, azar o seu. Então, só para esfregar sal na ferida, ele fugiu com a espada deles, deixando 2 maçãs para trás como um Papai Noel falido. Flashback para antes, Liu estava zoando uma garota durante a prova. Quando ela lhe passou um bilhete pedindo respostas, ele não escreveu nada útil. Em vez disso, ele jogou um papel no líder da turma com as palavras que ele dormiu com a mãe dele na noite passada. Caramba, sem piedade, pura falta de respeito. O tempo passou nas ruínas e mais uma semana se foi. Liu se perguntou se sua irmã ainda estava bem, mas logo depois que essas palavras escaparam, o som de um cavalo ecoou. Um cavaleiro esqueleto apareceu e instantaneamente atacou sua cabeça. Liu mal conseguiu manter o equilíbrio, lutando para se firmar. As coisas pioraram quando mais 2 cavalos vieram em disparada. Agindo rápido, ele roubou a lança e derrubou o esqueleto. Depois subiu uma montanha para escapar da horda. Os esqueletos atiraram flechas como pombos raivosos, mas Liu desviou de todas até que desistiram e foram embora. Claro, eles levaram sua lança, deixando-o com nada além de uma frustração mesquinha. Um esqueleto até puxou uma espadinha como se estivesse exibindo uma faca de manteiga. Não muito longe, soldados da rede celestial estavam observando. Eles planejavam matar o líder esqueleto para causar o caos. Um atirador avistou um segurando apenas uma espada e presumiu que era o líder. Ele atirou, o matou na hora. E então percebeu que atingiu o esqueleto errado. Agora os cavaleiros estavam furiosos e choveram flechas sobre eles, forçando os soldados a recuar. Durante todo esse caos, Lu rastejou por um penhasco como um ninja. No momento em que teve a chance, ele saltou, roubou a lança de um cavaleiro e subiu de volta, desviando de uma chuva de flechas sem sequer suar. Este homem estava basicamente fazendo um speedrun de guerra. Mais tarde, escondido em uma árvore, Lu percebeu que uma vez que saíssem das ruínas, todas as armas seriam confiscadas. Então ele decidiu trocar seu saque com os alunos em vez de desperdiçá-lo. Mas bem quando ele pensou que tinha a vantagem, os cavaleiros o atraíram para uma armadilha e o cercaram. Eles pensaram que o tinham, mas Lu não ia ceder. Ele carregou sua lança com energia mística e a lançou no ar. Então, como um deus do caos, ele pegou armas no meio da batalha, derrubou cavaleiros para todos os lados e até arremessou seu machado em outro. Seus desvios eram precisos, suas risadas desrespeitosas e cada movimento gritava, eu sou diferente. Um esqueleto tentou flechá-lo, mas Lu deu um salto, jogou uma lança direto através dele e pegou outra arma como se não fosse nada. Ele desmantelou o esquadrão inteiro, cortou o espadachim, derrubou outro cavaleiro de seu cavalo e esmagou o último no chão. A vitória era dele, junto com todas as armas que tinham. Enquanto isso, Cade ainda estava furiosa com ele por tê-la deixado na mão. Ela estava jogando dardos no rosto do irmão em uma foto, xingando-o de morcego. Ignorando o aviso dele para não abrir uma caixa, ela abriu mesmo assim, apenas para encontrar outra caixa e outra, até finalmente descobrir um saco de batatas. O bilhete dizia para esperá-lo para que pudessem comer juntos. Ela sorriu, mas seu coração afundou quando percebeu que ele não havia respondido a nenhuma de suas mensagens. De volta com Lu, ele subiu outra montanha para uma emboscada. Enquanto esperava, ele sentou-se para meditar e mastigou outra fruta celestial. Isso o transportou para seu sistema solar, onde ele desbloqueou outro planeta e sentiu seu poder bruto. Os soldados da rede celestial montaram uma emboscada para 9 cavaleiros esqueletos. Assim que estavam prestes a atacar, uma lança desceu dos céus e matou o líder deles instantaneamente. Então mais lanças choveram, uma até prendendo um esqueleto contra a parede. Liu finalmente saiu como a estrela do show, forçando a rede celestial a ajudá-lo. Mas mesmo com reforços, Liu dominou. Ele rasgou esqueletos com sua lança, trocou para sua espada e derrubou outro cavaleiro com velocidade imprudente. Quando um tentou se aproximar sorrateiramente, ele se abaixou e o esfaqueou sem hesitação. Os soldados ficaram atônitos, sussurrando sobre o quão poderoso ele era. Um cara sem olhos literalmente perguntou se aquilo era o sapato de Liu, ao que seu amigo o zoou, dizendo para ele simplesmente abrir os malditos olhos em vez de fazer perguntas estúpidas.
No final, Liu reivindicou todas as armas, deixando claro que pertenciam a ele e somente a ele. Depois de um tempo, Liu conseguiu recolher todas as lanças e espadas como um ferreiro falido administrando uma loja de penhores. O líder o encarou e perguntou por que ele estava acumulando todas aquelas armas, sendo que claramente não conseguiria usar nem metade delas. Lu sorriu e admitiu que ele não estava errado, então começou a se exibir como um vendedor ambulante sem vergonha. Ele disse a todos que as armas estavam agora à venda. Preço baixo, grande desconto, tudo tem que ir. Acontece que todos os seus anos de vender ovos vencidos foram um treinamento para este exato momento. Em suas palavras, a defesa valia mais que ouro agora. Um cara imediatamente perguntou se podia comprar uma espada, mas Lu rapidamente percebeu que ninguém ali carregava dinheiro como pessoas normais. Então ele olhou para o colar de jade do cara e perguntou o preço. Quando o cara disse $13, Lu tentou trocar por ele, mas o homem o rejeitou instantaneamente. Outro soldado se aproximou e entregou seu relógio de $12.000 em vez disso. Então um cara ofereceu uma corrente de ouro de 27 quilates, outro jogou um relógio de $2.000. Qualquer pessoa sã teria olhado para esses soldados meio mortos e pensado em ajudá-los, mas não Lu. Este homem decidiu que o sofrimento era de graça, mas a sobrevivência, isso é serviço premium. Em pouco tempo, todos estavam na fila como se fosse Black Friday no Walmart, exceto que Liu era o único caixa. Ele os fez babar mais do que rappers do SoundCloud e Versace falso. Dois amigos falidos juntaram seu dinheiro e lhe deram $2 por uma espada. Mas Liu, sendo o canalha que é, disse: "Não, isso é dinheiro de machado, não de espada." Ele lhes entregou um machado brilhante em vez disso, alegando que era mais afiado que qualquer espada. Para a surpresa deles, ele não estava mentindo, então eles aceitaram de bom grado. Ao final deste festival de trocas obscuras, Liu estava mais rico do que jamais estivera em sua vida. Enquanto eles avançavam mais fundo nas ruínas, ele desfilava como um homem que acabou de roubar um banco com recibos legais. Horas depois, eles montaram um acampamento e todos estavam famintos e sedentos. Pela primeira vez, Liu decidiu não ser uma ameaça ambulante. Ele puxou maçãs e as entregou ao líder, dizendo que deveriam fatiá-las e compartilhar. No momento em que todos comeram um pedaço, a fome deles sumiu, a sede desapareceu e a energia deles disparou como se tivessem acabado de beber 10 latas de energético. Então um idiota acenou com um relógio de $31.000 no rosto de Lu apenas por uma maçã. Lu, é claro, aceitou sem hesitação e percebeu que estava a caminho do status de milionário. Alguém o chamou de malvado por acumular comida, mas Lu respondeu dizendo que a vida não seria tão difícil se eles não fossem uns parasitas inúteis. Bem então, um vento arrepiante varreu o desfiladeiro e dezenas de fantasmas vieram voando direto para eles. Os alunos se prepararam para a batalha, mas Liu tinha um problema maior. Seu cão cadáver estava tentando rastejar para fora de seu peito como um chestbuster indesejado. Ele o empurrou de volta, tentando manter seu segredo guardado. Mas no momento em que um fantasma se aproximou demais, sentiu a aura demoníaca irradiando de Liu e imediatamente recuou. Os outros seguiram, se espalhando como se tivessem acabado de ver cobradores de aluguel. Liu ficou ali atordoado, percebendo que seus poderes estavam ficando ainda mais quebrados a cada minuto. Eventualmente, eles alcançaram o centro da ruína. Um cara mencionou casualmente que Saria o havia salvado de 2 esqueletos antes de morrer como uma heroína, mas quando ele olhou nos olhos dela, tudo o que conseguia pensar era o quanto ele queria que ela segurasse sua lança. Liu fingiu não vê-la e, em vez disso, escolheu o momento perfeito para exibir sua riqueza novamente. Ele começou a vender mais armas em troca de joias, e o grupo continuou a lhe entregar milhares como se fosse um leilão de caridade para os ricos. Quando ele estava quase terminando de roubar todo mundo, um homem o chamou para encontrar os líderes da rede celestial. Lu fez questão de entrar e exibir sua nova coleção de joias como um rapper aspirante, enquanto discretamente chamava Saria de interesseira. O líder se apresentou e disse a Liu para parar de vender lanças porque ele realmente sabia como usá-las. Liu assentiu e o líder avançou para o centro da ruína. De seu núcleo, ele puxou uma espada e a fez colidir com o chão como uma exibição divina. Depois de inspecionar o buraco, ele declarou que mergulhariam amanhã. Naquela noite, o sistema de Liu lhe deu um aviso sobre 9 espiões próximos, cada um com um número como nome. Ele não tinha ideia de quem eram. De repente, uma árvore começou a tremer. Acontece que era Ali tentando derrubá-la, mas em vez disso, um esquilo saltou gritando para ele. O pequeno e peludo viu o rosto feio de Liu e ficou selvagem, pronto para atacar. Depois que colheram as frutas, o esquilo estava prestes a desmaiar de estresse, então Liu jogou-lhe uma maçã. O esquilo instantaneamente se tornou seu fã mais leal. Logo depois, Jiang alcançou Liu. Enquanto isso, alguns bastardos gananciosos tentaram tramar para roubar armas. O líder deles ofereceu $50 por uma lança assim que saíssem, mas Liu não caiu nesse golpe. Mais tarde, quando um dos espiões acidentalmente se expôs dando-lhe moedas, Liu soube e disse ao cara para sumir. Naquela noite, enquanto todos os outros dormiam, Liu deitou-se orgulhoso de que a raiva de sua própria irmã ainda o estava enriquecendo. Mas no fundo, ele percebeu que ela realmente o odiava agora. No meio da noite, todos os espiões de repente acordaram e correram direto para o centro das ruínas, mergulhando de cabeça no abismo. Quando o último idiota tentou pular, algo parou no ar. Lu sorriu e disse ao cara que não o entregaria se eles dividissem o saque.
99% para Lou, e um mísero 1% para ele. O espião sabia que estava ferrado, então ele concordou. Mas assim que Lou saiu, esse palhaço pensou que poderia ser esperto e pulou mesmo assim. Pena que Lou agarrou novamente, sorrindo como o próprio diabo. Enquanto isso, os outros espiões notaram que um de seus colegas estava faltando, mas em vez de entrar em pânico, eles apenas deram de ombros e continuaram. Um espião tentou ser esperto jogando um sigilo em Lou, mas quando ele aterrissou, Lou já havia sumido. O bandido tentou sacar sua espada, mas tudo o que conseguiu fazer foi gritar a plenos pulmões, alertando a todos que um espião estava tentando roubar o olho da formação. Sua boca grande lhe rendeu um lugar na primeira fila para a dor, porque um tigre místico apareceu e o próprio Lee esmagou o rosto do cara nas ruínas como se estivesse jogando lixo fora. Agora que sabiam que havia espiões entre eles, Lee decidiu que não haveria descanso. Ele ordenou que todos fossem direto para as ruínas antes que algo mais pudesse ser roubado. Liu sugeriu que mantivessem o homem vivo para interrogatório, mas Lee simplesmente o ignorou como se fosse ruído de fundo e continuou andando. Os alunos se alinharam, mas o diretor não parava de olhar de soslaio para Lu, pensando que ele parecia um idiota com todas aquelas joias, como um rapper falido. Lee então percebeu que poderia enganar esse tolo, então ele lhe ofereceu um acordo. Centenas de ruínas estavam prestes a abrir uma tumba, mas como Lu era apenas um estudante, ele não podia entrar sem a permissão de Lee. O preço? Apenas uma corrente de ouro. Liu pensou por um segundo, mas acabou zoando Lee, chamando-o de feio antes de ir embora. Assim que todos estavam prontos, uma mulher caminhou até o centro e ativou um feitiço que fez escadas brilhantes descerem em espiral pelo buraco. Enquanto desciam, uma horda de fantasmas saiu correndo, forçando Lu a esconder seu cão cadáver antes que as coisas ficassem feias. No fundo, Lee notou que os corpos de todos estavam rígidos, o que significava que seus espíritos haviam sido levados pelos fantasmas que os cercavam. Horas depois, eles finalmente alcançaram o núcleo das ruínas, mas a entrada se fechou atrás deles. Cristais se acenderam e mais fantasmas surgiram de cima. Lee se exibiu, invocou seu poder e explodiu uma parte deles com um soco, mas com mais de 80 ainda voando, os soldados tiveram que se unir e lutar. Um fantasma tentou atacar Liu, mas congelou como se tivesse acabado de ver os preços do aluguel. Até os fantasmas sabiam para não mexer com ele. Liu rapidamente transformou aquilo em uma sessão de farm, derrubando-os e absorvendo seus espíritos em sua espada por moedas grátis. Então a tragédia atingiu. O fantasma de um espião assassinou o amigo de longa data de Liu, fazendo-o explodir de raiva e liberar seus poderes de tigre, obliterando tudo à vista. Enquanto Liu estava ocupado se perguntando para onde foram os outros fantasmas, seu cão cadáver explodiu outro, derrubando um jackpot de moedas. Liu fingiu que era pura habilidade, mas todos os outros viram que era apenas pura sorte. Ele até tentou provar-se balançando aleatoriamente, mas a única vez que seu golpe conectou foi quando o ataque de Lee também acertou acidentalmente. Depois disso, ninguém mais acreditava em Liu. O cara era a definição de lixo sortudo. De repente, os portões se abriram e um exército de zumbis se espalhou. Liu imediatamente foi para o líder deles e os dois começaram a se chocar como deuses. Com um golpe pesado, Liu sacudiu todo o chão e até matou o cavalo do líder no meio da luta. Os soldados se juntaram, atacando a horda, mas Liu, ele estava ali, farmando mortes como se estivesse buscando conquistas, espetando zumbis e conseguindo um triplo colateral. Bem quando um zumbi quase explodiu sua cabeça, Saria apareceu como uma durona, desviando de cada golpe e fatiando inimigos. Liu a admirou por um segundo, mas então seu foco voltou quando um zumbi virou as costas e correu. Acontece que o covarde não tinha medo de Liu de jeito nenhum. Estava fugindo de seu cão cadáver que aterrorizava todo o exército. Enquanto os soldados lutavam por suas vidas, Liu tinha outras prioridades. Ele abandonou o campo de batalha para se esgueirar pelo enorme castelo, procurando por saque para revender como um verdadeiro hustler. Seu cão cadáver se iluminou com uma aura estranha enquanto eles avançavam mais fundo. Então, em um corredor, um fantasma tentou emboscá-lo, mas Liu casualmente se abaixou, enfiou sua lâmina direto através dele e o apagou instantaneamente. Ele ficou ali se perguntando quantos espiões ainda estavam escondidos nas sombras. Ao mesmo tempo, Lee estava lutando por sua vida, enfrentando um esqueleto que tentou jogar o chão nele. Ele defendeu o ataque e avançou, mas o esqueleto desviou de cada golpe. Inabalável, Lee continuou pressionando, usando truques de artes marciais para permanecer na ofensiva. Ele finalmente agarrou a lança do esqueleto e se agarrou com todas as forças. O esqueleto, chamando-o de mosca irritante, começou a jogá-lo de um lado para o outro como um boneco de pano. Enquanto isso, Liu finalmente alcançou a porta central do castelo e a abriu. Lá dentro, ele ouviu o movimento e imediatamente avistou um cavaleiro. Antes que pudesse respirar, mais 12 acenderam os olhos e avançaram. Seu cão cadáver entrou em ação, bloqueando os guardas e forçando-os a recuar. Liu viu a oportunidade perfeita para fazer mais dinheiro. Então ele começou a pegar suas armas enquanto olhava para seus rostos pobres. Os guardas reais, frustrados e confusos, eventualmente renderam suas armas e Liu continuou acumulando moedas como uma máquina de venda automática literal. De volta ao caos, Lee tentou pegar a lança para escapar da formação, mas o cavaleiro também a segurava com força mortal. Suas cabeças se chocaram, energia mística crepitando entre eles. Nenhum soldado conseguiu a vantagem, e assim que o líder esqueleto estava prestes a ser eliminado, Saria desembainhou sua espada e aniquilou 5 esqueletos em meio segundo. Ela provocou Lee, dizendo que seu D havia caído. O líder esqueleto concentrou sua energia em 3 dragões que avançaram em direção a Lee, mal errando enquanto explodiam. Mais 7 dragões o prenderam com um 8º pronto para morder por trás,
mas Lee se recusou a soltar a lança. O líder esqueleto, decidindo que já tinha tido o suficiente, o libertou, deixando os dragões consumirem seus próprios peões. Lee liberou seu feitiço supremo, se libertou e avançou em direção ao cavaleiro, pegando a lança e o chutando com precisão brutal. Saria continuou eliminando os esqueletos restantes enquanto procurava por Lu. Mais fundo na sala, o esqueleto que guardava o olho da formação sentiu uma presença e fugiu. Liu pegou a lança, percebendo que o olho da formação não era o que parecia, e perseguiu o cavaleiro. Quando o líder esqueleto retornou, encontrou todos os seus guardas desarmados enquanto Liu já o havia alcançado. Ele ordenou que os cavaleiros matassem Lee, mas quando eles correram em sua direção, Liu havia pegado um objeto estranho de uma caixa. Uma garota estava a alguns segundos da perdição, mas Liu conseguiu pegar o item no ar, fazendo as cores desaparecerem e, no estilo Thanos, apagando os inimigos da existência. Ele até ouviu as palavras: Sr. Stark, não me sinto muito bem. Mas finalmente todos estavam a salvo da ruína amaldiçoada. O mundo ao redor deles começou a desabar, o chão rachando, humanos engolidos pela gravidade e toda a energia sendo drenada para itens perdidos. Lanças formaram um círculo protetor ao redor de Lee, enquanto um esquilo se agarrava a ele antes de desaparecer. Esta montagem caótica de reaparecimento se arrastou com Zhang procurando freneticamente por Lo e Saria fazendo o mesmo. Lee, enquanto isso, saiu sorrateiramente do acampamento enquanto os soldados entregavam seus itens. Zhang gritou que não conseguia encontrar Lee, mas o diretor elogiou o sacrifício dos meninos por salvarem a todos. Alguns alunos estavam secretamente felizes que Lee morreu depois de enganá-los, mas o líder da turma parecia genuinamente chateado e se ofereceu para procurar seu corpo. De repente, Liu apareceu, piscando na frente dele, dizendo aos líderes da turma que ele poderia encontrá-lo no quarto da mãe dele. Sim, ele entregou todas as armas restantes ao professor e quebrou uma mesa para garantir. Enquanto Liu caminhava para casa, as emoções negativas de sua irmã dispararam e ele avistou um saco de batatas esperando por ele em uma árvore. Ele estendeu a mão para um abraço, mas ela pulou e o chutou bem no rosto. Ela o examinou, aliviada por ele não estar ferido, e o abraçou apertado, chorando. Liu pediu desculpas por fazê-la esperar, mas ela correu para casa na frente dele. No caminho de volta pelas ruas, Liu exibiu orgulhosamente suas riquezas e relógios caros. Sua irmã não se importava com dinheiro, ela só se importava com ele. Ele prometeu levá-la a um bom restaurante amanhã e eles fizeram uma promessa de mindinho. Lee, aliviado que Liu e sua irmã estavam seguros, disse a ele para descansar antes de treinar novamente. Liu agradeceu a todos por cuidarem de sua irmã enquanto ele estava fora, finalmente sentindo que podia respirar depois do caos. Assim que ficaram sozinhos, Lu pediu a Kate para invocar seu corpo de energia. Enquanto ela fazia isso, ele conjurou 2 pérolas mágicas do próprio corpo. Kate perguntou o que eram, e Lu explicou que eram a essência concentrada dos fantasmas que ele havia absorvido. Uma pérola escura e a outra, clara, sendo a clara vinda de humanos que originalmente tinham sido fantasmas. Curioso sobre o efeito, Lu enfiou a pérola clara na boca e a engoliu. Instantaneamente, o corpo de energia de Cade ganhou força, mas ela gemeu, pensando quando Lu pararia de importunar suas invocações. Lo sorriu e disse que tinha um último presente, produzindo 2 maçãs. Cade as comeu, saboreando o gosto, quando o notório esquilo apareceu de novo, gritando com ela por comer a comida dele. Cade, encantada, o pegou no colo, declarando-o a coisa mais fofa que já vira. Liu, já balançando a cabeça, observou enquanto ela começava a brincar com o rosto do esquilo. Ela o chamou de gorducho a princípio, mas Liu vetou o anticlímax, e ela, relutantemente, o renomeou Liu, dando-lhe uma batata frita. O esquilo o devorou como se fosse maná do céu. Cade então bolou um plano manipulador e genial. Ela colocou o esquilo na frente de um saco inteiro de batatas, prometendo mais guloseimas se ele a obedecesse. Liu não conseguia acreditar na eficácia dela. Com o caos resolvido, Liu se concentrou na ruína. Ele projetou sua consciência sobre a cidade, flutuando acima dela, mas sentiu uma aura avassaladora emanando de si mesmo. Algo estava errado, então ele voltou ao corpo e desceu à base da formação. Lá, ele viu todas as armas que havia absorvido. Uma porta gigante bloqueava seu caminho. Mal se moveu quando ele tentou empurrá-la, dando-lhe apenas um vislumbre do castelo de onde acabara de escapar. Cade tentou acordá-lo, abraçando-o apertado e confessando que tinha medo que ele a deixasse de novo. Liu prometeu que não o faria, garantindo que a levaria para jantar e compraria uma TV chamativa com as correntes de ouro que havia coletado. Lá fora, a neve de inverno derretia enquanto fogos de artifício iluminavam o céu. Liu estava feliz em compartilhar este momento com K-Day, a única luz em seu mundo caótico. Mais tarde, Lu Shu estava olhando para o formulário de inscrição de Liu Xiaoyu. E cara, ele parecia carregar o peso de todo o multiverso nos ombros. O cara claramente se importava com ela, mas não admitia em voz alta. Para espantar seu humor sombrio, ele fez o que qualquer protagonista lógico e emocionalmente instável faria. Abriu sua tela para jogar na loteria. E o que ele conseguiu? Tofu fedorento toda santa vez. Sua sorte era tão ruim que poderia fazer um gato preto se benzer. Ele continuava jogando na loteria como um viciado que pensava que só mais uma tentativa consertaria sua vida. Em vez disso, ele conseguiu mais comida inútil, tigelas de arroz, tofu, lixo aleatório. Esse homem poderia ter aberto um restaurante com tanta bobagem. Eventualmente, ele desistiu da vida com raiva, se jogou na cama e apertou o botão da loteria com o pé como um deus marcial deprimido. E bum. Finalmente, um milagre. Ele ganha algo que parece uma pérola, brilhando como se tivesse saído direto da caixa de joias de Poseidon. Sem pensar 2 vezes, ele a coloca na boca. No segundo seguinte, o tempo congela.
Uma estrela branca cai dos céus e mergulha direto em seu corpo, tipo, parabéns, perdedor, sua sorte acabou de virar. Lu Shu de repente se vê flutuando em um reino celestial de névoa, cercado por nuvens tão confortáveis que parecia um dia de spa divino. Infelizmente termina mais rápido que sua motivação para estudar. Decepcionado, mas animado, ele decide tentar de novo mais tarde. Na manhã seguinte, ele sai e encontra o velho, seu ex-treinador que parece estar meditando desde a época dos dinossauros. Eles se cumprimentam, e Lu Shu realmente mostra algum respeito pela primeira vez, dizendo que sem o treinamento do velho, ele estaria morto naquela ruína. O velho assente, provavelmente pensando, com certeza. Curioso, Lu Shu pergunta sobre o propósito da organização. O velho orgulhosamente explica que a Rede Celestial luta pela segurança da humanidade e pela paz mundial. Lu Shu não consegue evitar zombar, ganhando alguns pontos negativos no placar cósmico. Ele tenta se fazer de desentendido, dizendo que não estava zombando. Ele só acha que a paz é subjetiva. Para ele, paz é simplesmente viver tranquilamente com Liu Xiaoyu. O velho revira os olhos, provavelmente pensando que a filosofia desse garoto veio de um biscoito da sorte. Para provar seu ponto, o velho pega a espada de Lu Shu, sai dramaticamente e diz que se todos agissem como Lu Shu, o mundo seria apenas um buffet de caos, pessoas usando o poder como quisessem. É por isso que a organização existe, para manter esses psicopatas sedentos por poder sob controle. Então, sem aviso, o velho mostra suas habilidades, ele levanta a espada, libera energia espiritual no céu e bum, chove, chuva de verdade. Liu Shu olha como um homem das cavernas vendo o Wi-Fi pela primeira vez. O velho a chama de técnica da montanha de neve dos 7 mares, conectada à fruta do mar que Liu Shu acabou de comer. Quando Liu Shu pergunta quanto tempo até ele conseguir fazer isso, o velho ri e diz para ele relaxar. É muito cedo para ele, mas Liu Shu, sendo Liu Shu, decide tentar mesmo assim. Ele imagina uma nuvem de chuva e se concentra na espada. Lentamente, um pequeno redemoinho aparece e quando uma folha cai perto, ele balança. Corte limpo. Até o velho parece impressionado, embora esconda atrás de sua habitual cara de pôquer. Mais tarde, Lu Shu volta para casa e encontra Liu Xiaoyu acordando. Ele lhe dá a ótima notícia, ela finalmente vai para a escola. Ela reage como se ele tivesse dito que ela seria deportada. Ela grita que não é uma boa notícia e se recusa a ir. Lu Shu argumenta que ela vive com ele desde que escapou do orfanato e não pode simplesmente ficar à toa o dia todo. Ele até usa a fraqueza dela, comida, para suborná-la a concordar. A estratégia de paternidade do homem é manipulação 101. No dia seguinte, Lu Shu a leva para a nova escola. Ela reclama que a mochila parece infantil, provavelmente esperando uma bolsa Gucci ou algo assim. Lu Shu diz para ela parar de choramingar. Todo mundo tem uma mochila. Ele se inclina e sussurra para ela esconder seus poderes e não bater em nenhum colega. Ela faz bico, mas concorda. Lu Shu sorri maliciosamente, dizendo que a hora certa chegará para mostrar sua força. Mais tarde, Lu Shu vai para sua própria escola, onde Roman Shifei, seu superior da Rede Celestial, o cumprimenta como um irmão há muito perdido. Roman o surpreende com um abraço caloroso, o parabeniza por suas conquistas e anuncia sua promoção direta a tenente. As palavras salário mais alto iluminam os olhos de Lu Shu mais rápido que uma granada de luz. Roman segue para cumprimentar os outros, deixando Lu Shu ali parado, confuso sobre como a afeição humana realmente se sente. Então vem Lai Yiqiao, que está aparentemente encarregado de fazer o discurso motivacional. Exceto que este homem não consegue lembrar suas falas para salvar a vida. Ele gagueja, se atrapalha e acaba lendo de um papel amassado como um professor substituto nervoso. Ainda assim, ele consegue falar sobre a história da fundação, os desafios futuros e como devem perseverar não importa o perigo. Os alunos recitam seu juramento, alguns com paixão, outros tremendo como filhotes molhados. Quando o discurso termina, Lai Yiqiao sai do pódio, provavelmente para chorar nos bastidores. Depois, Lu Shu retoma o treinamento com o velho, que o apresenta a técnica Jianxi. É um movimento tão elegante que até uma libélula poderia causar ondulações em um lago com ele. A ideia é pequeno movimento, grande impacto, um conceito que Lu Shu não entende muito bem no início, mas se esforça muito para dominar. Dentro do reino celestial nublado, ele balança a espada repetidamente, controlando uma nuvem cúmulo flutuante que continua agindo como um animal de estimação desobediente. Ainda assim, a teimosia de Lu Shu compensa. Ele começa a dobrar a nuvem à sua vontade. O velho avisa que levará paciência para realmente dominar, pois transformar uma nuvem em chuva não é tão simples quanto flexionar. Liu Shu percebe como o treinamento de espada é sobre poder e força, mas o controle de nuvens precisa de precisão calma, duas vibrações totalmente opostas. O velho lhe diz que, em tempos antigos, as pessoas temiam o colapso das nuvens, um dia de destruição. Lu Shu, sendo o esquisitão absoluto que é, diz que isso parece emocionante. O velho olha para ele como: esse idiota pode realmente causar o apocalipse um dia. Ainda assim, eles continuam seu treinamento juntos. Eventualmente, Lu Shu ganha controle suficiente para fazer chover. De volta ao mundo real, quando ele balança a espada, o impacto cria uma enorme onda de choque, prova sólida de progresso. O velho admite que está impressionado, mesmo que Lu Shu não saiba o que significa ressonância marcial e ganhe mais alguns pontos negativos. Quando Lu Shu pergunta por que ele pode controlar a chuva, o velho o avisa para não ficar arrogante. Há estágios mais altos à frente, transformando chuva em rios e rios em oceanos. É tudo parte da técnica evolutiva da montanha de neve dos 7 mares.
Após semanas de esforço, Lu Xu decide que é hora de uma pausa. Ele oferece levar Liu Xiaoyu em uma viagem de verão, e o velho concorda instantaneamente, provavelmente feliz por ter paz e sossego pela primeira vez. Eles pegam um ônibus para suas pequenas férias. Lu Xu avista o padre de antes, mas não se incomoda em falar. Liu Xiaoyu aproveita a viagem, enquanto Lu Xu nota alguns caras aleatórios o encarando como se ele tivesse roubado o dinheiro do almoço deles. Assim que o ônibus enche, o guia turístico começa a tagarelar sobre o cronograma, acampar em um lago, escalar o Monte Rio, blá blá blá. Ao chegarem ao lago, todos montam suas barracas. Lu Xu e Lu Xiaoyu sentam-se à beira e ele pergunta qual é o momento mais feliz da vida dela. Ela brinca que foi vê-lo comprar mantimentos, mas depois admite que sua verdadeira alegria era simplesmente comer juntos. Isso o toca. Por um momento, eles apenas sentam ali, percebendo que seus momentos tranquilos compartilhados significam tudo. Então, do nada, Liu Xu sente uma energia familiar, e avista Lian Qi passando em uma motocicleta como uma crise de meia-idade em chamas. Ele nota que a rede de arrasto ainda não pegou o cara e que seu poder espiritual parece mais forte do que antes. Quando Liu Xiaoyu pergunta o que há de errado, ele dispensa com seu habitual nada, embora o homem esteja claramente planejando 5 movimentos à frente em sua cabeça. Ao cair da noite, Liu Xu leva Liu Xiaoyu para a barraca dela. Ela reclama que ele a está tratando como criança, insiste que ela descanse cedo. Ele pode agir como durão, mas no fundo é apenas um irmão preocupado, tentando não perder a única pessoa que chama de família. Naquela noite, quando as coisas pareciam calmas, os instintos de Lu Xu começaram a gritar, reviravolta chegando. Ele notou um comboio de carros cortando a estrada da floresta. Entre os passageiros, ele avistou uma dor de cabeça familiar, Lian Qi, junto com aquele padre presunçoso de antes. Os dois pareciam problemas em turnê, e é claro que a curiosidade venceu Lu Xu. Ele decidiu segui-los, esgueirando-se pelas árvores como um ninja falido de sandálias. Mais à frente, o comboio parou em uma clareira. Lu Xu agachou-se atrás de alguns arbustos, tentando descobrir se havia uma ruína por perto. Seu cérebro debatia, reportar a organização ou cuidar da própria vida. Enquanto ele estava ocupado pensando demais, Zhang de repente apareceu por trás como um susto e perguntou o que diabos ele estava fazendo ali. Lu Xu, fingindo que não estava sendo nada suspeito, disse que trouxe Xiaoyu de férias. Zhang revirou os olhos e revelou a verdade. Uma nova ruína estava prestes a abrir por perto. A organização já estava cuidando disso, e de fato, estava procurando Lu Xu para se juntar à operação. Zhang acrescentou que alguns dos melhores alunos da turma do primeiro dia já haviam obtido permissão para entrar na ruína. Lu Xu, percebendo que literalmente o jogou em outra confusão perigosa, deu de ombros e concordou em ir junto. Na manhã seguinte, o caos irrompeu entre os turistas. Alguns estavam discutindo com o guia turístico, gritando sobre reembolsos e falsas promessas. O pobre guia tentou explicar que só a agência de viagens podia emitir reembolsos, mas ninguém estava ouvindo. Enquanto eles brigavam, Lu Xu e Xiaoyu se aproximaram calmos como sempre. O guia perguntou para onde iam, e Lu Xu casualmente soltou a bomba. Eles estavam indo em direção ao lago de sal de giz, onde a ruína estava prestes a aparecer. Isso chamou a atenção de todos como comida grátis em um dormitório universitário. Ignorando seus rostos chocados, Lu Xu, Xiaoyu e Zhang foram em direção à barricada. Um guarda de segurança os parou, dizendo que Xiaoyu não tinha a documentação adequada. Zhang, a definição ambulante de conheço um cara, mostrou um documento oficial que fez o guarda recuar imediatamente após verificar com seu superior. Logo, o trio atravessou e chegou a um grande acampamento base à beira do lago. A área estava agitada com preparação, barracas, equipamentos e praticantes armados por toda parte. Xiaoyu olhou ao redor com os olhos arregalados, claramente impressionada. No dia seguinte, outro grupo chegou, praticantes de uma organização rival, claramente tramando algo. Seus líderes estavam diante deles com um sorriso maligno, explicando sua missão: infiltrar-se na ruína, eliminar qualquer um em seu caminho e destruir o olho da formação. Basicamente, turismo de ruínas com assassinato incluído. Antes de entrar, Lu Xu virou-se para Xiaoyu com sua cara séria de irmão mais velho. Ele disse a ela que se eles se separassem, ela deveria ir direto para o centro da ruína. Xiaoyu assentiu com entusiasmo, emocionada por finalmente lutar ao lado dele. Então, ambos entraram na névoa. Uma vez lá dentro, Lu Xu se viu em uma floresta densa e sinistra. O ar estava denso com energia espiritual e outros praticantes ao redor dele imediatamente começaram a reclamar, típicos novatos. Lembrando o conselho de Zhang, Lu Xu fechou os olhos e procurou a direção onde a energia era mais densa, o centro. Ele a encontrou e liderou o grupo mais fundo na floresta. Ao cair da noite, o grupo parou em uma clareira. Lu Xu sugeriu acampar, já que o lugar parecia suspeito, ossos espalhados, árvores assustadoras que provavelmente sussurravam maldições à noite. Mas é claro, todos o ignoraram, porque ouvir Lu Xu nunca termina bem para o orgulho deles. Eles continuaram sem ele, e Lu Xu ficou para trás, balançando a cabeça e murmurando algo sobre seleção natural. Ainda assim, ele não conseguia parar de se preocupar com Xiaoyu. De volta à floresta, Lu Xu estava empoleirado em um galho como um macaco superpoderoso, observando outro grupo montando acampamento abaixo. Ele ouviu o líder deles avisando a todos sobre animais por perto. Mas quando se viraram surpresa, era apenas Lu Xu. Quando perguntado de onde veio, ele sorriu maliciosamente e disse que voou do leste. A piada lhe rendeu um revirar de olhos coletivo e uma pilha de pontos negativos na tela, com os quais ele nem se importava. Então, enquanto rolava o painel do sistema, ele notou algo estranho.
Um dos nomes dos membros do grupo apareceu em números, não em palavras. Isso só podia significar uma coisa: um espião. Instantaneamente, o cérebro de detetive de Lu Shu ligou. Ele decidiu se juntar ao grupo por enquanto e descobrir quem era a cobra. Enquanto viajavam, um leopardo de repente saltou das sombras, mirando morder um dos praticantes. Sem pensar, Lu Shu avançou, cortando o ar e assustando a fera para longe. Mas em vez de agradecê-lo, o líder do grupo e 2 oficiais questionaram por que ele não o matou. Lu Shu respondeu que não queria matar uma criatura inocente, o que lhe rendeu ainda mais pontos negativos do que os de Sayai. O homem literalmente não conseguia vencer. Foi então que ele notou algo. Um dos chamados oficiais tinha a mesma estranha etiqueta de nome numérica: o espião. Enquanto Lu Shu saboreava seu tofu fedorento, o espião já estava planejando matá-lo. Momentos depois, todos ao redor de Lu Shu de repente desabaram, adormecidos. Ele olhou ao redor confuso, percebendo que o espião havia feito sua jogada. Enquanto os cipós começavam a rastejar do chão tentando prendê-lo, Lu Shu os cortou com facilidade e rastreou o espião pelas árvores. Quando finalmente o encontrou, o espião atacou primeiro, mas Lu Shu desviou de cada golpe, o chutou no rosto e o arrastou pela terra. O espião revidou com facas de arremesso, mas Lu Shu contra-atacou com sua lança, errando por 1 centímetro, mas derrubando uma árvore. Finalmente encurralado, o espião foi despojado de suas armas e dignidade. Lu Shu começou a questioná-lo, blefando como um profissional. Ele disse ao homem que era um agente especial da Skynet que já havia capturado o espião anterior na montanha. O espião aterrorizado desabou e contou tudo. Havia mais agentes, cada um com codinomes baseados em signos do zodíaco, e sua missão era matar Chen Bailey. Ele até entregou o sinal secreto para a comunicação. Lu Shu sorriu maliciosamente, percebendo que Chen Bailey deve ter assustado esses caras mais do que a própria morte. O espião implorou por misericórdia, e Lu Shu concordou em poupá-lo. Mas antes que ele pudesse arrancar mais informações do homem, os cipós de repente ganharam vida novamente e puxaram o espião para uma árvore. Lu Shu tentou salvá-lo, mas era tarde demais. O cara se foi, absorvido como fertilizante. Quando todos acordaram mais tarde, perceberam que o professor Lai Lai estava desaparecido. O líder imediatamente suspeitou de algo, mas ninguém sabia que Lili era o verdadeiro espião. Após horas de busca na floresta escura, eles tiveram que desistir. Nenhum rastro, nenhum corpo, nada. Liu Shu, por outro lado, estava de bom humor. O encontro com o espião lhe deu pontos suficientes para desbloquear sua 7ª estrela no mapa celestial. Ele sentou em um galho, focando, canalizando sua energia, e a estrela apenas ficou ali, absorvendo seu poder como um parasita preguiçoso. Ela não despertou, deixando-o frustrado e xingando baixinho. Ao abrir os olhos, ainda irritado, ele notou o caos se formando por perto, um tornado rasgando a floresta. Sem hesitação, Lu Shu correu em direção a ele, seguindo a bússola. Os ventos eram fortes o suficiente para despedaçar árvores, mas ele se cobriu de energia espiritual e avançou direto para a tempestade como um louco. Ao chegar ao centro, ele destruiu o núcleo do tornado, estilhaçando-o com força bruta. Quando finalmente encontrou o conjurador, o cara parecia ter passado pelo inferno, queimado, sangrando, mas ainda arrogante o suficiente para lutar. Ele tentou invocar outro tornado, mas Lu Shu o cortou antes mesmo de se formar. O covarde virou e correu, forçando Lu Shu a persegui-lo. Quando o conjurador tentou emboscá-lo novamente, a espada de Lu Shu foi mais rápida, cortando seu rosto limpo. O homem tropeçou para trás, segurando a bochecha e percebendo que não era um novato. Desesperado, ele atirou balas de areia em Lu Shu, forçando-o a bloquear. Algumas passaram raspando, mas Lu Shu permaneceu calmo. Então, enquanto uma bala quase o atingiu, seu mapa celestial se iluminou. A 7ª estrela finalmente despertou, brilhando por todo o seu corpo. Naquele momento, Lu Shu sentiu tudo: raiva, tristeza, alegria, medo, tudo de uma vez. Sua espada se transformou em um cajado radiante de luz, e com um arremesso rápido, ele perfurou cada bala de areia e atingiu o conjurador bem no peito. O homem virou areia e sua alma se dissolveu no ar. E assim, outra noite nas ruínas terminou. Na manhã seguinte, Lu Shu finalmente cruzou o caminho com Lu Jiaoyue, que veio correndo em sua direção como uma criança perdida encontrando seu irmão mais velho em um parque temático. Ela estava aliviada, enquanto ele estava apenas feliz por ela não ter sido comida por nada naquela floresta amaldiçoada. Ele rapidamente a atualizou sobre tudo o que aconteceu. Os espiões, a luta, o caos e como um cara virou literalmente comida de árvore. Enquanto eles estavam se atualizando, ambos notaram várias figuras sombrias empoleiradas, agindo como vigias super confiantes. Zhao Yui, já ansiosa por uma briga, sugeriu enviar seus animais para despedaçá-los. Mas Lu Shu, sempre o estrategista, disse a ela para relaxar. Eles precisavam saber quantos eram e quão fortes poderiam ser antes de atacar como idiotas. Quando ela perguntou como eles deveriam se comunicar, ele casualmente tirou sua arma secreta, um maldito esquilo. Seu grande plano era usá-lo como mensageiro. Rastejando mais perto, Lu observou o acampamento inimigo. Um cara entrou em uma clareira e começou a fazer sinais com as mãos para os guardas. Os vigias imitaram os mesmos sinais, deixando-o passar. Foi então que Liu Shu se lembrou do que o espião anterior disse, algo sobre códigos de signos do zodíaco. Então, esse gênio decidiu testar a sorte. Ele se disfarçou como um deles, aproximou-se da entrada e começou a fazer sinais de mão aleatórios de forma desajeitada, como se estivesse jogando mímica com a vida em risco.
Por sorte, o guarda copiou seus sinais, o que significava que ele tinha passado no teste. Ou Lu Shu era um mestre em enrolar, ou o inimigo tinha o QI de uma batata. Ele abriu caminho pela caverna e emergiu numa cena que parecia saída de um sonho febril. Uma paisagem rosa, uma árvore rosa gigante e brilhante no centro, como um monumento divino de algodão doce. A área inteira pulsava com energia. Ao olhar em volta, ele percebeu que a organização rival já havia chegado ao centro da ruína. O líder deles declarou vitória orgulhosamente, como um vilão que comemora antes mesmo de realmente vencer. Lu Shu deu uma rápida olhada na multidão e logo ficou preocupado. Havia gente demais, a maioria eram praticantes fracos de classe C e D, mas esse não era o problema. Seus instintos diziam que 4 pessoas específicas perto da árvore eram diferentes. A princípio, ele pensou que não tinham energia espiritual alguma. Então, a ficha caiu. Eles não eram fracos. Estavam suprimindo o poder. E não era pouco. Esses 4 eram monstros disfarçados. Um deles examinou a enorme árvore rosa e descobriu uma passagem secreta atrás de suas raízes grossas e pulsantes. O homem explicou que a passagem só abria à noite e fechava de dia, mas o líder não aceitou. Ele não queria esperar, pois temia que Chen Bailey chegasse logo. Então, no verdadeiro estilo de vilão burro, ele ordenou que seus homens explodissem a árvore. Eles lançaram bolas de fogo enormes, criando uma explosão gigantesca que abalou a ruína. Mas quando a fumaça se dissipou, as raízes se regeneraram instantaneamente, selando o buraco como se nada tivesse acontecido. Esses gênios basicamente só deram uma massagem quente na árvore. Observando de longe, Lu Shu sorriu. Ele pensou que se conseguisse atrasá-los o suficiente, Chen Bailey chegaria e faria o trabalho sujo por ele. Mas é claro, nada nunca dá certo para ele. Lian Qi de repente o avistou e gritou seu nome, revelando todo o seu disfarce. O líder imediatamente ficou desconfiado, exigindo saber o que estava acontecendo. Lian Qi, sendo o dedo duro que é, explicou que Lu Shu era o mesmo cara que ele tentou queimar vivo uma vez, mas de alguma forma não funcionou. O sacerdote também interveio, dizendo que Lu Shu os havia seguido no ônibus mais cedo. O líder não estava perdendo tempo. Ele ordenou que seus homens cercassem Lu Shu com as espadas em punho, mas Lu Shu, calmo como sempre, nem sequer piscou. Em vez disso, ele exibiu com confiança o sinal de mão codificado deles e afirmou que seu codinome era Lily. Disse que tinha informações urgentes para relatar. Sua atuação foi tão convincente que até o líder acreditou, depois que um de seus homens confirmou que ter pseudônimos era prática comum. Então Lu Shu soltou a maior mentira da sua vida. Ele disse a eles que Chen Bailey estava morto. O grupo ficou em silêncio. Os olhos do líder se arregalaram enquanto Lu Shu produzia um punhado de areia branca, chamando-a de areia branca do mar profundo. Ele inventou uma história completa, como testemunhou a morte de Chen Bailey em primeira mão, como um homem misterioso perfurou a areia no corpo de Bailey e como o homem fugiu após ser ferido. Para completar, Lu Shu alegou ter jogado o corpo de Bailey numa piscina para evitar que a organização o encontrasse. O líder riu como um maníaco e imediatamente anunciou a morte de Chen Bailey a todos, fazendo os espiões vibrarem em comemoração. Impressionado, o líder deu as boas-vindas a Lu Shu como um dos seus, prometendo-lhe recompensas quando voltassem à organização. Enquanto isso, Lian Qi e o sacerdote se entreolhavam como quem diz: o que diabos acabou de acontecer? Eles concluíram que Lu Shu devia ter sido um espião o tempo todo e os enganou como tolos. Lu Shu nem piscou, apenas assentiu e disse que precisava ficar disfarçado, especialmente quando Lian Qi estava sendo caçado. O líder concordou e disse a Lian Qi para não se sentir traído. Agora ele tinha que provar seu valor à organização. Lian Qi, desesperado para ser útil, concordou em seguir as ordens. O líder então o mandou queimar a árvore novamente. Lian Qi começou a atacar as raízes sem parar, mas a maldita coisa se recusava a queimar. O sacerdote se aproximou, implorando para ele parar, dizendo que não precisava seguir aqueles lunáticos. Lian Qi, claramente com lavagem cerebral, respondeu que devia tudo à organização e nunca poderia traí-los. Antes que o drama pudesse escalar, um mensageiro entrou correndo. Os alunos da turma do primeiro dia haviam entrado no centro da ruína. O líder entrou em pânico e disse a Lian Qi para parar de queimar. Enquanto isso, Lu Shu não pôde deixar de sorrir, percebendo que seus aliados finalmente haviam chegado. Logo depois, o líder confrontou Lian Qi e os alunos que chegavam na entrada. Ambos os lados exibiram suas identidades, como policiais rivais tentando provar quem era legítimo. Lian Qi, agora agindo como um tenente da Dragnet, agiu com calma, dizendo que viram chamas e vieram investigar. O líder mentiu de volta, alegando que estavam apenas inspecionando intrusos da noite anterior. Eles concordaram em investigar juntos, mas no momento em que Lian Qi se afastou, o líder ordenou que seus homens matassem os alunos. Lu Shu imediatamente enviou seu amigo peludo, o esquilo MVP de verdade, para entregar um aviso. Assim que os espiões estavam prestes a atacar, o esquilo alcançou Liang e usou sua patinha para desenhar o sinal. Liang entendeu na hora, gritando um aviso para Chao bem antes que ela fosse emboscada. Ela desviou e contra-atacou, e o resto dos alunos saltou para a batalha. Assim que a luta começou, o líder praguejou, exigindo saber como a emboscada deles foi exposta. De volta ao lado de Lu Shu, o esquilo retornou a ele, e ele não pôde deixar de sorrir. Zhang e os outros tinham a situação sob controle, mas as coisas estavam longe de terminar. Os espiões tinham uma vantagem numérica, empurrando os alunos com força.
Cal estava protegendo sua colega de equipe como uma chefe, salvando um cara ao bloquear um golpe no ar. Jang rapidamente gritou para todos lutarem de costas um para o outro. Lu Shu então desenhou um símbolo na pata do esquilo e o enviou novamente. Ao mesmo tempo, Zhao Yue chegou com seu exército de feras, pronta para a guerra. Ela ainda não havia recebido o sinal de Lu Shu para avançar, mas não era do tipo que esperava. O esquilo correu até ela, mostrando o sinal desenhado. Ataquem agora. E assim, o campo de batalha virou. Os espiões pensaram que tinham a vantagem até o chão começar a tremer com a debandada das feras de Zhao Yue. Lobos, javalis e pássaros se chocaram contra as linhas inimigas, dilacerando os espiões. Zhang, percebendo o que estava acontecendo, gritou que os animais eram aliados, reunindo os alunos para avançar. O líder, agora furioso, berrou para Liang Qi voltar a queimar as raízes enquanto o resto continuava lutando. Até Lu Shu se juntou, gritando para Liang Qi continuar, embora fosse claramente parte do seu plano para atraí-los mais para dentro. Zhang rompeu as linhas inimigas, indo direto para o líder, mas Liang Qi o interceptou com um ataque de fênix flamejante. Zhang desviou, mas a fênix deu a volta, queimando-o por trás. Antes que ele pudesse se recuperar, outro espião atirou estrelas ninja nele, mas Shao saltou, bloqueando todas. Os espiões cercaram os dois, preparando-se para acabar com eles. Foi então que Lu Shu decidiu se divertir. Usando seu barril relíquia, ele controlou um dos espiões e fez o idiota atirar estrelas ninja nos próprios colegas de equipe. O espião confuso levou um tapa e Lu Shu casualmente o nocauteou, rotulando-o de espião entre espiões. O líder, percebendo que o tempo estava acabando, ordenou que todos se concentrassem em invadir a ruína. Ele desembainhou sua espada e Lu Shu imediatamente sentiu a forte pressão de sua aura. O cara era de classe B. Um único golpe de sua lâmina queimou as raízes completamente, impedindo-as de se regenerar. Com o caminho aberto, o líder e seus homens pularam pela entrada. Lu Shu hesitou por um momento, preocupado com Zhao Yue, e então o seguiu. Zhao Yue tentou ir atrás dele também, mas alguns espiões restantes bloquearam seu caminho. Felizmente, o resto do esquadrão Dragnet chegou bem a tempo, forçando os espiões a recuar e correr em direção à abertura da árvore. Lá embaixo, dentro da ruína, as coisas pioraram ainda mais. O grupo do líder e Lu Shu estavam navegando pelos túneis quando um de seus homens foi subitamente agarrado pelo pescoço por uma videira enorme e estrangulado na hora. O pânico irrompeu instantaneamente. Liang Qi tentou correr para ajudar, mas seus próprios aliados o empurraram para trás. Vendo o esquadrão Dragnet se aproximando, ele ergueu uma parede de fogo para detê-los, mas um oficial atravessou as chamas como se não fossem nada, confrontando Liang Qi de frente. Liang Qi preparou outro feitiço, mas foi atingido no rosto por uma poeira azul de um suposto aliado, enfraquecendo-o instantaneamente. Ele gritou: "Traidor!", mas o oficial não se importou, chutando-o até desmaiar. Em segundos, os espiões foram capturados, amarrados como presente de Natal. Zhang os deixou sob custódia do oficial e continuou mais fundo no túnel da árvore com Chao e Zhao Yue, que tentavam empurrar seu javali gigante pelo caminho estreito. De alguma forma funcionou. Mais fundo, eles encontraram uma cena horrível. Corpos emaranhados em videiras, alguns meio engolidos. Antes que pudessem reagir, criaturas de videira rastejaram das paredes e atacaram. Zhang Mao desviou de uma antes que Chou a espetasse. Mais delas continuavam vindo, mas o grupo lutou bravamente, cortando-as. Quando pensaram que tinha acabado, o chão começou a tremer e um monstro de flor gigante irrompeu de baixo, suas videiras agarrando pessoas para todos os lados. John e Cal revidaram ferozmente, cortando videiras e libertando os outros, mas a flor era implacável. Um espião azarado estava prestes a ser comido vivo até que Zhao Yue chegou investindo em seu javali, como uma cavaleira montada em uma fera. Ela atingiu o monstro de flor com tanta força que ele tombou, expondo seu núcleo brilhante. Zhang limpou as videiras e Cal saltou no ar, arremessando sua lança direto pelo núcleo. A explosão estraçalhou a criatura, libertando todos os que estavam presos lá dentro. Quando alguém perguntou se a flor destruída era o olho da formação, Zhang balançou a cabeça. Se fosse, a própria ruína teria reagido. Zhao Yue não se importou. Ela imediatamente perguntou em que direção seu irmão tinha ido. Enquanto isso, em outra parte da ruína, os espiões restantes não tiveram tanta sorte. As videiras os estavam dilacerando sem piedade. Lu Shu, preso com o grupo inimigo, observava enquanto as criaturas de videira visavam especificamente qualquer um com alta energia espiritual, devorando-os por inteiro. O líder deu ordens dizendo a todos para ficarem perto e ativarem seus escudos. Juntos eles formaram uma barreira que temporariamente empurrou os monstros para trás. Lu Shu foi forçado a andar dentro do círculo com eles, mas sua paciência estava se esgotando. Cercado por idiotas, ele decidiu apimentar as coisas. Silenciosamente, ele tirou um pedaço de seu infame tofu fedorento e acidentalmente o liberou dentro da barreira. O cheiro atingiu a todos como gás venenoso, e instantaneamente eles começaram a engasgar e praguejar. Pontos negativos choveram como confetes, mas os espiões estavam preparados. Eles sacaram máscaras de gás de verdade. O líder, em vez de perceber o que aconteceu, culpou um cheiro estranho de planta. Lu Shu quase caiu na gargalhada. Ele podia estar preso entre idiotas, mas pelo menos estava entretido. O caos irrompeu mais uma vez dentro da ruína, enquanto aquelas criaturas de videira feias voltavam rastejando como convidados indesejados que não entenderam o recado da primeira vez. Desta vez, eles nem sequer estavam com medo do escudo de energia espiritual que cercava o grupo. O líder, segurando o nariz por causa do fedor insuportável, culpou o cheiro por atrair as criaturas e exigiu saber qual gênio o causou.
Imediatamente, todos começaram a entrar em pânico e a culpar uns aos outros, como crianças pegas colando numa prova. Enquanto o grupo discutia, Lu Shu, mestre da travessura, decidiu piorar as coisas. Ele discretamente esmagou seu tofu fedorento nas roupas de um azarado, deixando o cheiro pútrido irradiar como guerra química. A barreira logo enfraqueceu, e antes que alguém pudesse reagir, ela se estilhaçou completamente. Os líderes gritaram para todos correrem por suas vidas. As criaturas avançaram sobre eles, videiras chicoteando no ar. Em meio ao caos, Lu Shu manteve sua sequência de provocações, arremessando o tofu fedorento por toda parte como um homem possuído. Um dos espiões o pegou em flagrante e gritou que Lu Shu era um traidor. Sem perder tempo, Lu Shu deu um tapa com outro pedaço de tofu bem no rosto do cara, fazendo-o engasgar instantaneamente, e então fugiu dali. Enquanto os monstros o perseguiam, Lu Shu sacou sua espada e os fatiou como se fossem macarrão molhado. Mas o espião azarado não tinha terminado. Ele se libertou do caos e atacou Lu Shu novamente. Lu Shu nem se deu ao trabalho de se virar. Ele invocou o cão cadáver, sua lâmina fantasmagórica, que instantaneamente cortou a espada do homem ao meio, jogando-o no chão, mas esse idiota ainda não tinha terminado. Ele pegou a lâmina quebrada e atacou novamente. O cão cadáver golpeou mais uma vez por trás, dilacerando-o em um único movimento rápido. Seguindo sua bússola, Lu Shu correu em direção ao centro da ruína. Lá, ele avistou o líder e 2 espiões sobreviventes já lá dentro. O líder acendeu um sinalizador, revelando uma flor enorme conectada a raízes de videira brilhantes por toda a sala. Lu Shu rapidamente percebeu o que estava acontecendo. As videiras estavam absorvendo energia de cada árvore na floresta e canalizando-a diretamente para aquela flor monstruosa, formando o coração da ruína. Um dos espiões sugeriu nervosamente cortar a flor antes que ela despertasse completamente, mas o líder, excessivamente confiante como sempre, o dispensou, dizendo que com Chen Bailey morto e os alunos provavelmente sendo comidos vivos lá fora, eles tinham bastante tempo. Lu Shu quase riu alto de seu esconderijo, se eles soubessem. Rastejando mais perto, Lu Shu se preparou para atacar, mas o líder de repente se virou, seus instintos afiados. Em um piscar de olhos, ele brandiu sua espada e Lu Shu mal conseguiu desviar. O líder e seus homens o cercaram, exigindo saber quem ele era. Lu Shu permaneceu calmo e tirou friamente seu distintivo da Dragnet, exibindo-o por meio segundo antes de fechá-lo novamente. Ele alegou ser um tenente da divisão de contra-inteligência da Dragnet. Os homens trocaram olhares confusos. Nenhum deles sequer tinha ouvido falar de tal departamento. A descrença deles rendeu a Lu Shu uma onda de pontos de emoção negativa, mas ele não se importou. Ele explicou que a contra-inteligência era responsável por identificar espiões inimigos e que isso caía sob sua jurisdição. A expressão do líder se contorceu. Claramente, o nome contra-inteligência desencadeou algo nele. Mas em vez de recuar, ele deu a Lu Shu uma última chance de largar sua arma. Quando Lu Shu não obedeceu, o líder atacou. Lu Shu sorriu e liberou seu trunfo escondido, o selo misterioso. Ele irrompeu em uma luz ofuscante que preencheu a câmara, forçando todos a cobrir os olhos. Quando a luz diminuiu, Lu Shu havia desaparecido. Ele havia disparado na direção oposta, mas o líder e seus homens o perseguiram rapidamente. Eles o alcançaram, e a batalha explodiu em caos. Lu Shu saltou alto, desferindo golpes de espada de cima. O líder os bloqueou sem esforço, enquanto seus homens tentavam encurralar Lu Shu. Ele retaliou invocando várias lanças espirituais, arremessando-as contra o trio. Vendo que a força bruta não era suficiente, Lu Shu sacou outra espada de seu inventário e enfrentou o líder diretamente. O homem riu, zombando dele por pensar que tinha alguma chance. Mas Lu Shu não era do tipo que recuava. Ele concentrou sua energia, respirando profundamente enquanto sua espada começava a... Uma leve nuvem se formou acima dele. Uma única gota de chuva caiu em sua lâmina, e quando ele balançou, aquela gota se transformou em uma espada de água cintilante que cortou o ar. O líder mal conseguiu bloquear, o impacto lançando faíscas, e o golpe limpo abriu a garganta do líder. Sangue espirrou no chão e o líder cambaleou. Os 2 espiões restantes congelaram, percebendo que haviam subestimado gravemente o cara que estavam zombando momentos antes. Assim que os espiões estavam prestes a dominá-lo, o chão começou a tremer violentamente. Olhando para cima, Lu Shu viu Liu Zhaoyue e os outros alunos correndo para dentro da ruína. Um alívio o invadiu. Finalmente, algum reforço, mas a celebração não durou. Videiras grossas surgiram das paredes, selando a entrada e prendendo todos lá dentro. A flor enorme pulsava, brilhando mais e mais forte. O olho da formação havia despertado. O líder, segurando sua ferida, sorriu maliciosamente. Ele ordenou que seus homens restantes oferecessem suas vidas a ele. Sem hesitar, eles obedeceram. O sangue deles fluiu para ele como um sacrifício, e seu corpo começou a se contorcer e brilhar. O poder de 2 vidas se fundiu nele, transformando-o em um monstro mal reconhecível como humano. Agora, enfrentando tanto o líder enfurecido quanto o monstro de flor despertado, Lu Shu estava em sérios apuros. Ele balançou a espada desesperadamente, cortando videiras, mas elas continuavam a se regenerar mais rápido do que ele podia cortar. O líder o socou com força nas costelas, jogando-o contra a parede. Ele se levantou, apenas para ser agarrado pelas videiras novamente e arremessado como um boneco de pano. Por mais que tentasse, o ataque combinado do líder e do monstro era demais. Exausto e sangrando, Lu Shu tentou escapar, cambaleando em direção à entrada bloqueada. Mas antes que pudesse chegar, o líder socou seu estômago, tirando-lhe o ar, e videiras se enrolaram em suas pernas e braços, arrastando-o para a boca aberta da flor. Por uma fração de segundo, Lu Shu pensou que era o fim de sua história.
Enquanto isso, lá fora, Lu Zhaoyu e Jiang estavam cortando as videiras como loucos, tentando desesperadamente alcançá-lo. Zhao Yue gritou o nome dele com lágrimas nos olhos, aterrorizada que seu irmão de consideração já estivesse morto. Lu Shu sobreviveu ao inferno de novo. Zhao Yue chorou de novo. E Ni Ting ainda é a chefe intocável que salva o dia como se fosse uma terça-feira qualquer. E esse é o fim do episódio de hoje. Se você ainda está aqui depois de toda essa loucura, você é diferente, uma verdadeira lenda. Então vamos zoar os fãs falsos de novo. Comentem "ele comeu o tofu", para que só os verdadeiros entendam. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e se preparem, porque o próximo resumo vai ser mais impactante do que a bomba de tofu fedorento do Lu Shu.